Marcos Castilha. Eita! Cara, quanto tempo eu já te conheço? Deixa eu te falar, desde... 2013, não, 2012. 2012. 2012. A gente 2012. Era a primeira viagem, né? Que foi cancelada por causa do furacão. Exatamente. Do curso da Lutron ali. Exatamente. A gente cancelou e remarcou para 2013 depois. Primeiro vamos falar disso, que eu vou conversar como eu te conheci, mas olha, antes de mais nada, cara, eu tava até pensando aqui a hora antes de começar, eu fui ali no toalete. Você é um dos poucos caras que eu encontro que eu fico muito tempo sem se ver, mas quando eu vejo parece que foi ontem, cara. O Vinícius de Moraes já tinha uma frase que diz assim: amigo a gente não faz, amigo a gente reconhece. Exatamente, cara. E assim, a sensação é que a gente tá se vendo todo dia e não é, pô. Tanto tempo a gente ficou aí quase 2 anos sem se ver. Mas isso é da energia de cada um e, cara, obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado pelo convite aí, é um prazer. Isso, e apoiar o projeto também, que está só começando, mas os pioneiros aí sempre sentam na janelinha depois, né? Bater papo sobre iluminação aí e tecnologia, é uma coisa muito bacana. E primeiro, claro, mais uma vez reitero aí o agradecimento. Putz, é uma honra ter você aqui mesmo, cara. Imagina, não é nem muito agradecido. Não é nem uma puxação de saco aqui não, viu? É uma coisa bem real da minha parte que eu tô falando, tá? Obrigado. Quando a gente se conheceu foi em 2012, ou 2012, 13, não lembro, acho que 12. Foi em função de um spec seminar que teve na Lutron, lá em Coopersburg. Sim. E dentre os convidados que tinha, você foi indicado para nós e a gente entrou em contato por telefone, mas se conheceu no aeroporto. Sim. E aí uma coisa que chamou muita atenção, que eu comecei a contar para todo mundo, e depois acho que já é o gancho para você falar um pouco da tua vida aí, que a gente encontrou com o Rafael Lazzarini, que é um amigão nosso aí também, exato. que trabalha no CTE, que é um projeto que inclusive a gente vai falar aqui com mais detalhe. Mas ele, deu uma tietada em você ali, né? Foi uma coincidência, porque o Rafael, na época eu ainda tocava na banda Faro Fino, né? Sim. A gente tocou muito na noite e a gente tocou bastante no Teatro Mars, né? Lá na Bela Vista, que foi uma balada que ficou pra história aí, né? Nessa noite de música brasileira, samba rock, que o Rafael conhecia a gente de lá, né? Porque ele falou, você é bateria do Faro Fino e tal. Mas sabe que desse encontro da Lutron, cara, eu lembro da primeira, acho que foi quando você me telefonou pra combinar o negócio da viagem. Sim. Eu lembro que você me perguntou, como é que é teu inglês? Eu falei, péssimo. Foi isso aí. Mas nem precisava, né, cara? Porque era o cara que foi lá pra conhecer. Como é que vamos lá ver como é que é o segredo. O meu era pior ainda, cara. O meu era pior ainda, nem ligava pra isso. Eu falei, já vou jogar real porque... Não, mas foi muito bom, uma viagem legal depois a gente se conhecer. Muito bom, nossa, foi muito bom. E também conheci um pouco mais, porque depois dessa... Sim. Eu te confesso que eu até gostaria que você contasse um pouquinho da história aí de como você começou a tua carreira em arquitetura, por que você escolheu a arquitetura e depois pelo viés aí da iluminação. Sei que você fez USP. Foi USP, né? Sim, foi a FAUSP. E queria que você contasse um pouco disso, de uma forma inspiradora aí pra galera, mas falasse bastante um pouco da Faro Fino, porque eu confesso pra você que eu comecei a ouvir samba rock depois desse dia. Então, é tudo meio, a gente falou da FAO, né? É tudo meio, a parte, por exemplo, do Faro Fino, até de outras pessoas com quem eu toquei, estão muito ligados a esse universo da FAO, né? Mas vamos voltar a fita aqui. Isso. E na verdade é assim, cara, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de duas coisas. Sempre foi, tipo, a minha brincadeira, né? Uma delas era o desenhar. E a outra sempre foi esse universo de iluminação e também de elétrica, sabe? Desde criança, assim, que eu pirava com essas coisas, instalação elétrica, iluminação, lâmpada, equipamentos, tudo relacionado a esse universo aí. Isso aí... Diz a lenda, né? Isso minha mãe e meu pai me contam que isso começou assim, quando eu era nenê ainda, com o negócio de acender luzinha na parede, no quarto, sabe? Isso era muito... Hoje o pessoal recomenda que você tem que fazer a criança dormir no escuro, é mais saudável, mas assim, era muito comum isso, assim, de você botar uma lampadinha acesa naquele soquete de pino na tomada. E aí eu sei que a história é que meu pai comprou uma lampadinha de cada cor, aquela lampadinha bolinha, né? Sei. E aí parece que eu curtia o negócio aí. Eu sei que parece que meu pai chegava do trabalho, eu gostava que ele ficasse acendendo cada lampadinha de um. Eu falava, acende essa. Ele botava... Falava não, né? Apontava, eu acho, não sei. Aí minha mãe, Dona Nadir, que pode contar melhor essa história, mas eu ficava pirando lá de ver essas lampadinhas coloridas, meu pai acendendo na tomada. E a influência de arquitetura lá. Não é deles, eles não são arquitetos. Não, meu pai é engenheiro. Sim. Meu pai é engenheiro aeronáutico.
Meu pai se formou pelo ITA, mas ele trabalhou a vida inteira com engenharia mecânica, né? Meu pai trabalhou... Legal. Diz a lenda aí, essas histórias eu preciso depois confirmar em detalhes, mas o meu pai trabalhou no lançamento e adaptação tanto do Dodge Dart quanto do Opala aqui no Brasil, no comecinho dos anos 70, assim, Meu pai trabalhou a vida inteira, né, nessa área, né? ITA. Militar. Não, ele era... fez direto, o ITA é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica. E minha mãe era a diretora da casa, assim, né? Minha mãe, depois que descasaram, ela igual em casa também, cuidou da casa, mas assim, a minha mãe é uma pessoa de sensibilidade muito grande. Minha mãe ela pintava, ela é pintora de quando, né? Antes de casar e tal, e minha mãe tem uma sensibilidade artística muito grande, assim, era curioso, aí se você falar essa questão da música, né, pra gente lá era muito comum, assim, minha mãe ela ficava ali em casa cantando, assim, eu vi sempre minha mãe cantar, e ela canta muito bem, muito afinado, assim, sabe, então eu acho que o amálgama começou meio por aí, porque mesmo assim de criança a gente curtia muito também essa coisa de música, eu lembro que eu curtia batucada, de bateria de escola de samba, eu curtia também. E gostava muito disso, de você ver assim, às vezes na TV aparecia shows, né, que tinha a banda tocando e as luzes, isso sempre me estimulou bastante. E é curioso que o meu irmão, né, sou eu e meu irmão, ele é 2 anos mais novo que eu, ele foi pro lado da música. Meu irmão começou a estudar piano com 8 músico mesmo. Meu irmão é pianista de jazz, assim, nível... Qual é o nome dele, cara? Marcelo Castilha. Que legal. E ele foi pra área, ele começou a estudar piano com 8 anos. E aí hoje ele mora no Porto, né? Mas ele depois fez Berkeley, ele é músico. Hoje na verdade, os caras me perguntam se eu sou, vamos dizer, o iluminador da família. Os músicos mesmo da família são meu irmão e o meu primo, Felipe, né? Que hoje deve estar com uns 20 e poucos anos, que já é maestro. Filho da minha tia Maura, irmã mais nova da minha mãe. Então, cara, lá em casa a gente tem uma... Obviamente que não vai falar de você, mas lá em casa... Não tem uma grande frustração. Eu tenho uma frustração, cara. Eu não sei tocar nada de instrumento. Nunca tive nenhuma aptidão. E uma coisa que me deixa encantado é ver alguém tocando. O universo... Minha filha fazendo aula de teclado. Ela Puta, que legal. assim, cara, apaixonada. Eu falei, será que vai sair dessa família aqui depois de 3 gerações algum músico legal, né? Música é muito legal, cara. É um universo, assim, que você mergulha, que te abre outras portas, outras ideias, né? Mas assim, eu mesmo fui começar a estudar batera já mais velho. Foi curioso, eu tinha acho que uns 13 para 14 anos, que aí a gente embalou, aí eu embalei, não, eu lembro que eu decidi estudar batera quando eu escutei um disco do Motorhead, cara. Quando eu escutei aquela música... Tem um disco do Motorhead que é uma pedrada, que é um clássico do ao vivo, assim, dos anos 80, que chama No Sleep Until Hammersmith. É um dos melhores, se não o melhor disco ao vivo de metal que eu já escutei, assim. E eu lembro que eu escutei esse disco, cara, e tem uma música lá que o cara usa aquele lance de 2 bumbos, né, e aquela coisa, aquele trator, assim. Aí quando eu falei, eu vou tocar essa porra aí, que eu vou aprender esse negócio agora. Aí eu comecei a estudar batera, né, e que foi curioso assim com meus pais, né. Com meus pais a onda era o seguinte, quer fazer o que você vai fazer o que você quiser, só que você vai fazer direito, você vai... tá bom, quer tocar batera, mas não vai ficar aí batucando, tem que estudar. Então, eu lembro que eu entrei, eles me puderam me colocar numa escola de música em São Paulo. São Paulo? Capital aqui? São Paulo, capital. Que bairro que é? Eu não lembro exatamente. Na verdade é assim, a história é completa. Toda a minha família é daqui de São Paulo, da Zona Sul. Tá. Que é Brooklyn, Santo Amaro. É aqui do lado, vizinho nosso aqui. Tem a família, principalmente o lado da família da minha mãe, tem assim, tem Brooklyn, Santo Amaro, Interlagos e Capão Redondo, tem os pais da Zona Sul inteira. E aí, eu nasci aqui em São Paulo, mas meu pai foi trabalhar a gente era pequeno ainda, ele foi trabalhar em Limeira, na Freios Vargas, em Limeira, então a gente passou a infância em Limeira e depois em Campinas. Aí a gente voltou para São Paulo no fim dos anos 70, 79, eu acho. Mas aí você já não estava na faculdade ainda, né? Não, eu não vou nem contar que idade que eu tinha, que vocês vão... Eu voltei para São Paulo, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. Meu irmão tinha 8, e aí a gente ficou aqui, praticamente passamos a adolescência e a juventude na Zona Sul, lá perto ali da Washington Luiz, Alto Boa Vista, né? Ficamos por ali.
E aí, essa época, assim, aqui em São Paulo, já começou essa história eu fui aprender bateria, meu irmão já tocava piano, e aí a gente queria montar uma banda de metal. A primeira banda que eu tive foi com meu irmão, foi uma banda de metal, com a galera do bairro ali, né? E, puta, foi bacana. Isso assim. Década de 90? Só anos 80, 86, 85, 86. Foi a época que... O auge do rock também. O auge do metal dos anos 80, o metal inglês dos anos 80. Iron Maiden, Motorhead. Cara, eu falo que não tem mais... Essa fase não tem mais, cara. Não tem mais. Aquilo foi... Tá vivendo uma escassez do rock aí, né, cara? E era engraçado porque essa época, o que bombava, bombava mesmo, assim, era o rock nacional e aquela onda New Wave, né? New Wave, rock nacional, Paralamas, Blitz e tal, e a galera usava aquelas quadriculadas, né? E a gente não, cara, a nossa galera dava ali de preto, só curtia metal, ia nas festas lá, ficava no canto. Tipo, heavy metal total. Hoje você curtir metal, você curtir onda metal é muito mais fashion do que era naquela época. Naquela época, mais difícil, né, cara? Virava um spot, né? A mulher tinha medo, assim, falou, nossa, aquele cara lá. Esse cara louco aí, de coturno, né? Meu irmão chegou a ter cabelo até aqui, assim. Eu não cheguei tanto, meu cabelo começa a crescer, começa a armar, né? Mas aí eu entrei na FAO. Acabei entrando na FAO. Direto a inspiração, porque deu pra, uma coisa legal que até pra gente poder ir fechando o cerco, cara, deu pra ver que a tua profissão tem um viés artístico que vem da mãe, que são duas profissões, de músico, né, da arquitetura como iluminador aí, a gente vai mostrar bastante coisa sua. E uma parte técnica que vem do pai, que é sensacional, né, cara? Sim, meu pai... Não, eu tô... para escolher arquitetura, certo? É que é muita história para contar aqui, mas, por exemplo, toda a minha infância, essa onda de gostar de lâmpada, de elétrica, tipo, eu pedia essas coisas de presente para brincar, e meu pai deixava, ele ensinava, você monta assim, liga assim, cuidado que aqui dá choque, não sei o quê. Tipo, meu pai, assim... É um viés diferente, assim, mas os dois estimularam tanto a mim quanto ao meu irmão, cada um no seu viés. Assim. E você vê que a influência e a importância dos pais nessa formação, com certeza, que vai lá na frente definir aquilo que você vai fazer e vai ser feliz fazendo aquilo. Né? Realmente, você pensa assim, por exemplo, eu estou aqui hoje fazendo o que eu faço e tal, você pensa todo tem a parte assim de suporte, acolhimento, educação, sabe? Realmente eu devo... Essa é uma mensagem muito boa, cara. Uma mensagem boa não só para a rapaziada mais jovem que vai escutar, mas para os pais também, para mim, para a maioria que tem um filho pequeno, que percebe que aquilo que você planta aqui agora, que parece ser só uma brincadeira ali lúdica, vai influenciar o cara na profissão dele. Sim, é verdade. Por isso que eu estava comentando sobre eu acho que a criança, né, a pessoa jovem, você estudar, poder mexer com desenho, com música, ou com outras coisas lúdicas, digamos assim, menos virtuais, sei lá, vamos brincar de fazer uma horta, sabe, esse tipo de coisa, eu acho que traz um enriquecimento, expande a cabeça, as associações que são... Duro que a gente tem um inimigo mortal hoje, quer dizer, inimigo não, mas a gente tem um concorrente mortal, que esse que é o celular, né, cara? O celular detonou aí, né? Eu acho que assim como a televisão, como a luz, né? Aquela coisa, né? Na minha época, né, de moleque, tinha aquela coisa, era a televisão. Tipo, não pode ver muita televisão, não sei o quê, não vai ver... Eu lembro que tinha um negócio que era assim, não podia almoçar vendo televisão, que disse que fazia mal, tinha essas coisas assim. Podia passar mal, é verdade, cara. Mas é curioso, olha, a televisão naquela época... Escutei muito disso. A televisão, né, ficava assistindo lá desenho, sessão da tarde... Sim. A televisão, você pode pensar que era um negócio em tese nocivo, mas também trouxe muita referência. Por exemplo, eu lembro muito como inspiração criativa de coisas que passavam na televisão e na rádio. Por exemplo, minha formação musical, que eu curto, que principalmente tudo, mas muito de música brasileira, tipo, muita coisa eu lembro de ter ouvido em rádio nos anos 70. Foi assim, referência, né? Sei lá, Jorge Ben, Originais do Samba, essas coisas. Mas aí voltando para a FAO, né? Na hora que você parou ali na FAO, quando você entrou na FAO, escolheu a arquitetura em função dessas inspirações? Sim, o que acontece? Como eu curtia desenho pra caramba, eu curtia essas ondas todas de montar, essa coisa de parte técnica, acabou pensando assim, puxa, eu vou fazer arquitetura porque não tem outra coisa melhor que eu posso fazer, não tem outra coisa mais adequada que eu posso fazer. Então, aquele dilema de escolher a profissão, que era muito comum nessa época, felizmente eu não tive. Falei, eu vou fazer arquitetura e pronto. E engraçado, meu pai me incentivou muito, muito a fazer a FAO. Ele falou, não,
a FAO é bacana, Cara, vai lá ver que o prédio é bonito e não sei o quê. Eu lembro que ele me estimulava muito, assim, né? Aí, naquele negócio lá, pô, fiz cursinho, né? Cursinho preparatório. É diferente, negócio de vestibular e tal. Você saía do colégio e fazia lá uma etapa, vida, essas eu coisas. fiz junto ainda, com o último ano do colégio, eu fiz lá e tal. E foi importante, porque era concorrido e tal, mas eu consegui entrar. E lá foi legal, porque, cara, eu vou te falar, a faculdade de arquitetura foi uma coisa muito importante, assim, pra mim, assim, de conseguir juntar, fazer uma síntese de coisas que eu curtia e começar também a ter conexão com outras pessoas, outros universos, assim, artísticos e técnicos que você vai descobrindo e você fala, porra, sabe aquela coisa, isso aqui é do caralho. Sim. A gente tem duas coisas pra falar. Primeiro, quando a arquitetura, daqui a pouco você vai falar do viés de iluminação, mas... Cara, teve no meio do caminho que eu acho que é inevitável não falar da banda, né, cara? Sim. Faro Fino, que até hoje eu sei por que, de onde veio o nome. Então, o Faro Fino, ele veio a surgir... Eu entrei na FAO no fim dos anos 80 e saí de lá, me formei acho que em 92, uma coisa assim. Gente, eu sou velho, tá? Sou dinossauro aqui. E aí, que muito louco. Um dos caras que foi integrante do Faro Fino, que é o Simão, era primeiro guitarrista do Faro Fino. Quando eu tava no terceiro ano da FAO, ele entrou, ele e a galera dele, e foi uma galera que começou... O Cuba não dava nessa fase aí. Então, olha a história. Olha a história. Abração. O Simão e a galera do ano dele começaram a promover um Happy Hour Jam Session lá no bar da FAO. Aquela época, cara, é que eu tô falando, as coisas vão mudando. Hoje na USP você não pode nem sonhar fazer um negócio desse. Naquela época o bar da faculdade vendia cerveja. Olha que loucura. E a galera ficava tomando cerveja no almoço, terminava a aula, o pessoal ficava tomando cerveja lá, o pessoal subia com garrafa de cerveja para os estúdios de trabalho. E era de boa, assim. Normal, não tinha... Rolava normal isso. Não tinha nada. Não tô dizendo que isso seja, enfim... O melhor dos mundos, mas... Vamos dizer que hoje isso não é correto e tal, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas assim, naquela época era meio... Faz diferença. Vida louca o negócio lá. Então, toda sexta-feira, depois da aula, a galera descia pro bar e juntava os instrumentos, começava a fazer um som e ficava lá, a galera ficando até 8, 9 horas lá tocando. Aí às vezes eu pegava e falei, pô, os caras estão fazendo um som, aí eu fui lá, comecei a dar canja, teve uma vez que eu levei a batera, então eu conheci o pessoal do Faro Fino meio naquela época, que foi principalmente o Simão e o Cuba, que era brother dele, mas nem era da FAO, só que colava lá direto. Lá pra festa. A mesma coisa o meu irmão, ele fez Unicamp, depois ele largou, veio aqui para São Paulo fazer SPM. Mas ele era amigo da nossa galera e também colava lá para tocar, assim. Então meio que era um grupo o balaio começou ali, assim. E aí depois de formado, a gente ainda teve um outro grupo que era com o Cuba, com o Simão, mas o Marcão Carvalheiro. Mas não chamava Faro Fino? Ainda não. O proto Faro Fino, vamos dizer, era uma banda que chamava A Versão Brasileira. Mas até então eram músicas assim, era um cover ou tinha música própria? Tinha de tudo, já tinha música própria e tinha, claro... Mas no viés do samba rock também? Ou não? Então, é nesse viés da música balançada brasileira. A gente ainda não identificava por esse nome de samba rock. Por exemplo, nesse happy hour, o que tocava? Tocava Jorge Ben, Tim Maia, tocava Caetano, tocava Gil, sabe? Era uma onda de tocar essas músicas, principalmente música brasileira balançada que vinha dos anos 70 e começo dos anos 80. Mas assim, dá pra cravar, não tocava isso em balada ainda. Tocava no universo de faculdade. Assim, dá pra cravar que assim como o pioneirismo do seu pai em lançar o Ford, né? Você falou? Opala. Ele participou do projeto lá, assim, eu tô aqui falando. Dá pra cravar que você foi o pioneiro aí também no samba rock, nesse movimento. Não, isso aí não. Samba rock é diferente. Por quê? Isso que eu vou, a história que eu vou te contar. Aí vamos pular, né? Eu sei que a gente tinha assim, a gente sempre gostou a gente teve essa banda que era a versão brasileira, a gente se juntava e tocava em festa, e tocava música brasileira deixa eu vir mais pra cá aqui. Não, tá tranquilo. E beleza. E aí o que aconteceu? A gente passou um ano separado, eu trabalhei um tempo na área de design gráfico e publicidade, que é uma coisa que foi importante para minha formação. O meu irmão foi estudar fora, ele foi estudar na Berkeley e tal. E aí eu sei que comecinho dos anos 2000, a gente voltou a se encontrar
e em festa e tal, e não sei o que, vamos fazer um som, não sei o que lá e tal, né? Aí que foi um negócio louco, cara, porque eu lembro, vocês vão lembrar da saudosa Casa Noturna Graziadil, lá em Pinheiros, né? Lembro. E eu lembro que acho que foi esse aí, 2001, tinha essa onda de começaram a tocar lá, tinha uma banda que era a Grooveria, aí depois tinha uma banda chamada o Clube do Balanço. O Clube do Balanço, eles tocam samba rock. E a gente foi lá ver, cara, e a gente viu, né, aquele universo lá, músicas do Jorge Ben, também tinha um monte de música legal que a gente não conhecia muito, né? Sim. Da mesma forma, nessa época, tinha uma casa noturna, que acho que muita gente vai lembrar, digamos assim, os 40 a mais, que era a Jive. Eu lembro do nome, mas onde que ficava esse aí, cara? Então, a Jive, eles montaram, cara, foi os irmãos, né, o Márcio e o Alex, o DJ, que era o DJ Dom Cabé, né? Infelizmente ele nos deixou aí precocemente, né? Uma perda. Mas eles montaram uma casa noturna lá, e que era num antigo restaurante português, assim, que fechou o restaurante, eles montaram uma balada lá. Aí que começa esse universo, eles montaram a balada nesse restaurante que estava do jeito original, assim, com azulejo português, com tapete vermelho, Nessa época, começo dos anos 2000, eu acredito que começou essa onda do retrô, sabe, de você curtir as coisas antigas, e começou a ter uma redescoberta da música brasileira, tanto que você, por exemplo, ia nessa casa noturna... Mas já com esse swing já do... Sim, você ia lá na Jive, tocava toda essa onda aí, e começaram a popularizar o nome de samba rock. Ela toca samba rock, samba rock, samba rock. Aí você comentou sobre ser pioneiro, aí te juro, cara, nem de longe eu sonharia em falar sobre ser pioneiro, porque... Cravaria isso, mas foi um bom tempo. Não, você sabe por quê? Porque o samba rock, ele teve em todo... Não teve assim na mídia, mas ele sempre teve presente nos bailes black, nos bailes de clubes do centro, clube da cidade, chic show, depois o Green Express, que era uma casa de black music aí no centro. Então, e tinha, sabe, DJs das antigas assim, que sempre tocaram esse som, assim, que é legal. Tanto o som brasileiro, como por exemplo Jorge Ben, Adestim Maia, Bebeto, Wilson Simonal, como também até músicas internacionais, Rita Pavone. Aí você fala, cara, mas samba rock internacional, e pior que porque são todos estilos de música que você tem que tem um determinado beat, um determinado swing, que você consegue dançar a dança samba rock, aquela dança, né, que eu entendi. Então... A minha mãe me ouvia o Wilson Simonal, cara. E engraçado que esse estilo de música, cara, eu sou um zero à esquerda pra essa coisa da arte, da cultura. Nossa, eu toco alguma coisa, mas dançar não danço nada. Gosto de ouvir, sou eclético pra caramba, mas quando a gente se conheceu, eu comecei a ouvir. Eu fui buscar a tua banda, aliás, até convido quem quiser, busca a banda do Faro Fino. Tem muito vídeo no YouTube. Hoje vídeo no YouTube, mas até hoje eu sigo lá o Cuba, curto, vejo, eles tocam no Sesc. Cara, muito bacana mesmo. Eu fico feliz de ver essa trajetória aí, cara. Aí quando a gente começou a vir nessas baladas, a gente falou, caramba, tem um monte de gente tocando esse som que a gente sempre gostou de tocar na faculdade, e a galera curtindo. Eu falei, vamos formar uma banda aí, né? Eu lembro que no dia tava eu e o Cuba no Graziadil, a gente tava assistindo o Clube do Balanço, e... Aí a gente falou, vamos montar uma banda, tocar essas músicas, a gente toca nas festas, curte e tal. Começou meio assim, despretensioso, né? A gente falou, vamos falar com o Simão. Então a gente foi até a casa do Simão e falamos, ele topou, não, vamos aí e tal, né? E aí, foi fundado, eu lembro direitinho, foi no sábado de carnaval de 2001 que a gente montou o grupo lá. E depois o Cuba chamou o Mário, que é o baixista. Aí eu lembro que depois o meu irmão voltou da Berkeley, ele começou a fazer teclado, ele tocou um tempo piano e teclado com a gente, depois ele acabou saindo. E aí o mais engraçado foi achar o percussionista, que é o Pirituba, né, que é uma grande figura aí, assim, uma acho que ele e o Cuba são o grande carisma da banda. Carisma. E aí eu lembro que quem indicou ele pra gente, eu falei que na época era o Meno, né? O Meno Del Pica, que é um super baixista. Eu falei, Meno, você tem indicação de um percussionista pra tocar música brazuca? A gente não queria nada dessa onda de querer ser cubano, tocar música brasileira mesmo e tal, né? Atabaque, cuíca. Ele falou, eu conheço o cara. A gente marcou o ensaio, eu lembro que chegou o Pirituba, cara.
Não é porque ele usava um óculos assim amarrado, preso com os esparadrapo, tipo aquele personagem do Caceta, o seu Creyson, sabe? Que usa óculos. E veio com a camisa do Corinthians, aquela das antigas. Cara, assim, raiz, sabe? né, cara? Aí quando ele chegou lá, falou, não sei o que, a gente falou, puta, já chama o cara. E aí rolou, e aí foram, cara, eu saí da banda em 2015. Olha, acho que a banda tá fazendo 21 anos agora, aí, uma coisa assim. Bastante tempo. E o nome Faro Fino, eu lembro que não sei se eu tô falando certo, mas tinha a ver com um desenho. Sim. Tinha a ver com essa sensibilidade do faro, né? Sim, porque nesse universo de música brasileira, samba, hoje é fácil, hoje tá tudo no Spotify, mas assim... Sim. Naquela época, para você achar as músicas para tocar e tirar, e você não tinha isso em CD, você tinha que garimpar vinil. Você tinha que achar os discos, falar com os DJs, né? Então era uma onda meio de garimpagem. Então ficou essa onda Faro Fino para procurar as músicas raras, as músicas diferentes. Foi uma coisa meio por aí. Mas essa história do nome da banda tem é que é muita história, cara. Não dá tudo para hoje. Assim. E esse intervalo aí a arquitetura estava voando, né? Mas você quando terminou a faculdade, isso foi que ano? Você lembra? Cara, olha, também aí é outra história, porque assim, eu terminei a faculdade em 92, cara. Cara, eu terminei e fiquei desempregado. Assim. Hoje a galera que trabalha com arquitetura hoje, dos anos 2000 para frente, é outra realidade, cara. É outra realidade. Naquela época, fim dos anos 80 para os anos 90, essa coisa de o universo de arquitetura, construção aqui, tava falidaço, né? Foi logo depois do Collor. O Collor congelou tudo, né? Não tinha eu lembro que eu passei um tempão sem arrumar trabalho, e aí eu lembro que eu fui trabalhar no escritório, você via assim, aqueles escritórios grandes, assim, cheio de prancheta, todas as pranchetas vazias, assim, um ou outro trabalhando num canto, assim, aí pagava mal pra caramba. Cara, nós vivemos o governo congelando poupança, né, cara? Dinheiro da galera, né? Sim. Que loucura, né, cara? Pandemia, a gente é uma geração privilegiada. Né? A gente pegou tudo que é zica aí. Mas a gente ainda pega uma guerra nuclear. Porra, só o que me faltava, né, cara? Viu então, tudo, né, cara? Mas assim, E eu lembro que eu comecei a trabalhar, fiz um trampo aqui, um trampo ali de arquitetura, mas era muito ruim, cara, pagava muito mal e tal, né? Aí, que é um lance legal de você falar, desculpa te interromper, mas... Naquela época, né? Hoje é diferente. Cara, eu converso com a galera da nossa cidade, assim, que saiu também da FAO, Mackenzie. Cara, tinha uma época que a galera trabalhava e não recebia nada. Sim. E tinha dono de escritório de arquitetura que falou, cara, eu tô te ensinando. Então era como se fosse assim, você tá pagando pra aprender, cara. Mas isso hoje em alguns universos é possível fazer isso hoje, mas é uma caminhada que muita gente viveu, né, cara? Isso daí, assim, de pagar pra trabalhar, nunca chegaram a me propor isso, mas assim, a gente trabalhava e recebia muito pouco, e era uma coisa curiosa, as pessoas não fazem ideia disso, cara. Quando eu fico vendo essa história aí de inflação voltando, me dá calafrio, porque a gente viveu isso logo após o governo Collor, era 100% ao mês de inflação. Porra. Então lembra assim, você calculava tudo que você tinha que receber, você fazia trabalho freelance, você tinha que cobrar em dólar. Você falava, então eu lembro direitinho isso, cara. Eu ia trabalhar no escritório de arquitetura, eles pagavam tipo $2,50 a hora, um negócio assim. Caramba, que loucura. Não existia, era tudo dolarizado porque era uma situação surreal, assim. Que era a base, né? Então aí o que aconteceu? Mas curiosamente nessa época, anos 90, começo dos anos 90, foi quando começou a popularização e ficar mais acessível a questão da computação gráfica. Computador pessoal, PC e tal. Vou contar essas histórias, os caras vão pensar que eu tenho 100 anos, cara. Não, mas assim, parece muito tempo, mas faz pouco tempo que isso tá rolando, né, cara? Não tem tempo, e aí eu sei que foi uma história assim, a gente fez eu lembro que, nós pegamos assim, a gente queria aprender e tal, aí eu lembro que foi um bem bolado lá. Eu peguei uma grana, meu irmão pegou uma grana e meu pai... Obrigado, eu tô de boa. E aí meu pai inteirou uma grana também, a gente comprou um computador naquela época. E aí... IBM? Não, era um PCzinho montado, assim, acho que na época era o 486 ainda. Acho que era o IBM, cara. É o que começou a vender o residencial. O IBM era o PS1, PS2, né? O que a gente comprou era um montado, assim, um sem marca, um genérico. E aí que rolou? Aí eu comecei a aprender CAD, essas coisas, e comecei a prestar serviço, assim, tipo, trabalhar de autônomo prestando serviço e tal. Meu irmão também começou a fazer umas coisas de publicidade, para ele fazer SPM, então isso que abriu uma porta. Aí foi curioso, então eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei com essa onda, computação gráfica e depois design gráfico. Fiquei muito tempo trabalhando nisso, assim, nem trabalhei com arquitetura. Cara, eu vou te falar,
nessa época, até quase meio pro final dos anos 90, eu não mexia com arquitetura. Eu trabalhava designer gráfico, fazia algumas coisas com 3D também. Tocava na assim. banda. E aí eu comecei a tocar. Um bom tempo aí acho que o quê? Do começo até o meio dos anos 2000, até 2007, 2008, eu paguei minhas contas tocando. Felizmente felizmente com o Farofinho. Cara, eu acho muito louco isso, cara. Eu lembro, eu falo que empresa, cara, como a Equaliza também, quando eu comecei a Equaliza aqui há uns anos, 7 anos atrás, né? Tem mais tempo, mas eu ficava imaginando, pô, será que eu vou conseguir pagar minhas contas com isso, né, cara? E aí eu comecei a imaginar as bandas de música, cara, de várias, né? Que deve ser uma baita satisfação quando você começa a pagar suas contas com aquela arte que você está criando. Deve ser muito louco. Sim, isso não realmente... tem nada a ver com uma empresa. A empresa é mais técnico, né, cara? Uma coisa mais metodológica. Cara, é meio que certo que pode dar certo, dar errado, mas assim, é calculável. A arte não, a arte é uma coisa que, cara, depende de um terceiro que vai ouvir, né? Então, mas assim, a empresa também depende do terceiro que vai comprar. Mas é muito louco. Você trabalhar e se sustentar, trabalhar profissionalmente com uma banda é um desafio, porque assim, a banda precisa funcionar aqui na empresa também. E agora a banda é inimaginável, cara, é um desafio de convivência, porque banda é uma mistura de empresa com casamento, cara. Então você imagina. Porque você quebra-pau também, né? Tem, porque é um tipo de convivência lá que não é assim que você tá, montei meu sócio, encontro horário comercial, a gente combina, você vive intensamente, você vai viajar com a galera, você passa os perrengues todos com a galera, você sabe, tocar direto assim, você fica arrebentado, madrugada, você fica virado, você sai do show, você já entra numa van ou no ônibus para voltar ou para ir para outro lugar, e aí tem uma convivência... Tem uma parada muito louca, esse negócio da música ainda, eu sei que talvez não tenha... que eu fui estudando há pouco tempo isso daí, né? Que você pega o cara, tá tocando ali com o público dele, a adrenalina vai lá em cima. Sim. O cara fica ali, ele é o centro das atenções, né? Você Sim. tá criando um negócio, você tá curtindo ali toda a endorfina que o corpo tá criando, você tá alegre, você tá feliz, né? Sim. Daqui a pouco você volta pro teu hotel e não vê mais ninguém. Aí você fala, pô, vou pro quarto, até abaixar esse clima, cara, é muito louco, aí tem que cuidar pra não vir as doenças. Isso daí, cara, assim, essa adrenalina pós-show, isso daí até que era tranquilo, porque depois do show a gente voltava, ainda tomar uma cerveja, voltava dando risada. Mas tem cara que, eu sou o cara que fica com a adrenalina mil. Mas você sabe que o desafio de você ter um grupo musical, que é um coletivo, né? Ali, no caso, por exemplo, no nosso caso, a banda era todo mundo sócio, entre aspas, né? E aí o desafio é realmente o entendimento e todas as partes se controlar os egos, sabe? Isso é um desafiador. Mas funciona bem, assim. E aí a arquitetura começa a trabalhar já direto com iluminação, quando você entrou? Então, aí que... São todas histórias meio paralelas, assim. O que acontece assim, desde a época que eu era moleque, cara, toda vez que aparecia alguma onda para fazer iluminação, eu fazia. Então, desde adolescente tinha bailinho, tinha coisa para fazer luz, às vezes, tinha amigos nossos que iam tocar, e eu tinha equipamento. Eu e meu irmão, a gente tinha uns equipamentos de luz e uns equipamentos de som, assim. E aí eu lembro que a gente tinha estrobo, tinha sequencial na época, essas coisas. Então tinha festa, a gente ia lá, levava a luz e punha a luz na festa, sabe? Era mais essa onda. Agora, depois, aí na faculdade, eu comecei a fazer essas produções nas festas lá, que rolavam lá na FAO em maior escala, assim. Então eu me lembro que teve... Lá na FAO tem a festa do Equador, não sei se ainda tem, né? Na minha época tinha, que é a festa de 2 anos... Cada turma com 2 anos e meio tem que promover a festa do Equador. E aí eu lembro que no nosso ano a gente inventou que ia fazer a festa no Salão Caramelo, que é o grande vão livre que tem lá na FAO. Nunca ninguém tinha feito. Então ficou aquela história, mas vai ser perigoso, como é que vai fazer, como é que a gente vai resolver som, luz e tal. E eu lembro que a galera toda se juntou, assim, todo o pessoal do nosso, sabe, todo mundo ralou ali na produção e tal. E eu e mais um brother ficamos encarregados da parte de som e luz, né, cara? Aí eu lembro disso aí, eu falo, hoje se fosse fazer um negócio desse hoje, cara, Não, a gente foi, assim, eu e esse amigo meu, o Magal, né, a gente foi, buscar equipamento de luz pesado, assim. Eu lembro que tinha uma picapezinha Chevy, a gente foi abarrotado, assim. Era o lugar, não?
Como é que é? Santa Efigênia já era um lugar que... Não, a gente ia buscar, cara, num lugar de locação de equipamento. Tem muita empresa que aluga equipamentos de luz, né? A gente ia buscar num lugar lá na Zona Norte que era mais barato. E a gente levou tudo, chegou lá, montou tudo, pendurou tudo. Mas sabe, aí não era mais pendurar lampadinha, era coisa pesada mesmo. Refletor de monte, cabeamento, mesa, puxar força do quadro. Era colorido, RGB e tudo mais? Não, isso aí... Nada disso. Esquece, isso aí era aqueles canhões... Cara, era um canhão de luz que era uma cópia barata da lâmpada Par 64, que você tinha um canhão e dentro tinha uma lâmpada palito, assim, que era mais barata. Então não fazia faixa nenhuma, mas era... Não, fazer a cor, os caras colocavam... Põe gelatina, Gelatina na frente, pode crer. Um trabalho de montagem, assim, insano, cara, insano. Aí a gente montou... Além de tudo, assim, na época a gente montou essa luz, ainda eu toquei na Falcon, um grupo que eu tinha com meu irmão, na época, ainda antes do Faro Fino, a gente tocou, aí depois desmontei a batera e tal, meu irmão levou a batera embora com as coisas, daí eu e esse brother, a gente desmontou tudo para carregar e fomos devolver assim, virado no dia seguinte as coisas lá. Tipo, e depois fazer a festa e curtir a festa. Isso com 20 anos você faz, né? Mas assim... Não, hoje em dia já não dá. Mas depois a gente fez mais outras festas lá. Então, assim, sempre que aparecia alguma oportunidade de trabalhar com iluminação, eu tava dentro, né? O que a galera não sabe, cara, eu acho assim, é o seguinte, isso de ter escritório de luminotécnica, escritório de projetos de iluminação, assim, isso começou a ser viável de 2001, 2002 para frente, assim. Você abrir um escritório e viver disso, né? Viver disso, porque assim... Mas você começa a Castilho Iluminação quando? Eu comecei a Castilho Iluminação, aliás, esse ano tá fazendo 20 anos. Uau, parabéns, oficialmente... parabéns, Obrigado. Sensacional. Oficialmente, esse formato, que é um escritório de fazer projetos para iluminação de arquitetura, ele começou em 2002, que foi quando eu... Peguei 2 projetos que eu acho muito importantes na carreira, que foi o primeiro a Casa em Arujá, que é o projeto da Cláudia, a colega minha da FAO, amiga, né? Mais que colega, amiga, e também o projeto da Cachaçaria Água Doce, que foi um dos primeiros que eu consegui, que foi publicado na Lume, que teve capa até, que é projeto do Mauro Rocha, arquiteto lá de Campinas. E disso que começou esse formato, porque até antes disso eu fazia de tudo, era muito ligado assim a criar a luz e ir lá também montar, sabe? Mas a ideia é o seguinte, começa, agora é legal que a gente começa já a entrar dentro da Castilho Iluminação. Sim. Que vai ser o core do nosso bis aqui, apesar que, cara, eu acho que essa conversa da história da vida e da banda e tudo mais, daria pra fazer um bate-papo de 4, 5 horas aqui. O Faro Fino é uma das bandas, né? Durante muito tempo eu tive um grupo de jazz, que era eu, meu irmão, mas o César Albino, o saxofonista... Mas com as músicas próprias também não? Não, aí esse de jazz a gente tocava os standards, né? Os standards de jazz ou temas brasileiros, mas era só instrumental, né? Muito louco. E mesmo com esse grupo a gente viajava para tocar em bar, a gente ia tocar em Sorocaba, tocar em São Manuel, ia tocar Uma vez a gente foi para São José tocar num festival lá, cara. Aí eu tava com um carro que era... A gente teve que ir com o carro do meu pai e fomos pegar uma trabalhadores lá com um carro abarrotado de equipamento. Primeiro posto da polícia rodoviária, o cara parou a gente e falou, foi olhar o documento, tava vencido 2 anos o documento, cara. A gente cheio de coisa lá, o cara falou, não, vocês vão ter que deixar o carro aí. A gente falou, não, pelo amor de Deus. Então teve assim, é muita história paralela. Cara, meu pai e minha mãe, tipo, nunca repreenderam, nunca desestimularam em nada, cara, porque eles viram assim, que a gente gostava, e de verdade, tudo que a gente se lançou a fazer em termos de empreitada musical, assim, a gente sempre fez a sério, assim, sabe, de querer fazer direito, de querer tocar bem, de querer que desse certo, sabe, eu acho que também eles viram isso, assim, né. O próprio Faro Fino, assim, quando a gente começou a tocar e tal, a gente falou, porra, vamos ensaiar, vamos fazer uns arranjos, vamos... Fui curioso também nessa época... Quantos discos lançaram? O Faro Fino tem 3 discos. Caramba, comigo, 3 discos. Eu não sei, parece que eles estão fazendo mais um aí, mas nós fizemos 3 discos. O primeiro ainda saiu por gravadora, né? Saiu pela Abril Music. Os outros a gente fez independente. Mas enfim, tem um monte de história paralela, assim, né? Eu lembro quando a gente conversou em 2000, que foi em 2015, você estava saindo da banda. Sim. E aí, em função de ter pouco tempo para dedicar a banda, por causa da Castilha que estava usando já, né? Que aí você começa a Castilha com você sozinho. 2015 teve um
Cara, um problema porque assim, ainda a banda estava fazendo muita coisa de casa noturna, de data toda semana, tal dia, em tal lugar. Aí estava começando a calhar lugares longe que a gente tinha que estar lá para passar o som, montar coisa, tipo 4 da tarde. Pô, e o escritório Aí começou a me quebrar com o escritório, porque na época que também estava muita demanda e aí começou a dar umas tretas, aí eu acabei saindo, mas tipo, a gente normal, assim, de brodagem igual e tal, tipo... Até cheguei a fazer uns sons esporádicos com eles algumas como vezes. que você conseguiu, no começo da Castilha, divulgar o teu trabalho, cara? Você começou a usar marketing, foi boca a boca, foi com os amigos, olha que louco, foi, olha cara? como é que são as coisas, cara. Isso é uma parada falando, legal de contar, porque quem quer começar vai se inspirar pra caramba nisso. Então, hoje mudou muito, né? Mas assim, Sim, mas... naquela época, 2000 eu lembro que foi curioso, eu tava nessa época com a banda e eu que cuidava da parte de internet da banda, que essa parte de internet de 2001 era o quê? Era ter um site e fazer e-mail, né? Fazer mailing. Exato. Então a gente, na época, pra banda, a gente pegava na porta das casas noturnas, pedia pra galera deixar o e-mail e aí ganhava... Tinha um negócio de nominalista, sabe? Tinha que deixar o e-mail, a gente fazia um jeito de pegar os e-mails da galera. Aí eu que pegava isso e cadastrava. Sim. E mandava um spam lá de, vai ter show tal dia, vamos lá. Era um negócio de engajamento, era desse tipo, assim, era com mail, E aí eu sei que tava nesse embalo, eu lembro que eu não sei o que foi, eu não lembro disso, mas foi o seguinte, olha que doido isso. Eu consegui, não sei como, um mailing do Sebrae. Caramba. Tinha alguém que tinha um mailing do Sebrae, não sei se era direcionado para a parte de arquitetura, eu não lembro direito o que isso, mas era uma onda assim, mais tipo trampo. E aí eu peguei esse e-mail do Sebrae, eu fiz fiz um e-mail, né, bonitinho, com umas fotos de alguns trabalhos. Na época eu tinha alguns trabalhos que eu tinha feito lá no KVA, que era uma casa noturna ali de Pinheiros, que eu tinha feito a Luso. Era ainda mais envolvido com a luz cênica, né? Peguei lá um materialzinho que eu tinha, criei esse e-mail e tipo, oferecendo projeto de iluminação. E aí, cara, olha que louco isso. Desse e-mail inteiro que eu mandei, acho que teve um retorno, que foi o do Mauro Rocha, né, o da Rocha Fluida, arquiteto de Campinas, para fazer o projeto da cachaçaria. E aí, olha que doido, uma pessoa que retornou gerou esse projeto, que é um projeto que eu tenho um carinho especial por ele até hoje. Assim, foi o primeiro projeto que realmente chamou a atenção do escritório, assim, no escape, porque esse projeto deu capa da Lume e depois nós ganhamos o prêmio Abilux. Agora, antes disso, assim, eu acho que oficialmente o primeiro projeto mesmo do escritório foi a casa em Arujá, que foi a Cláudia que me passou, que era a casa do irmão dela. Falou, tô fazendo a casa do meu irmão, vamos fazer iluminação. Eu falei, pô, vamos lá e tal. Então foram os 2 primeiros projetos, sabe? Mas, Marcão, claro, pra mim a arquitetura tudo é interessante, cara. E a iluminação é a parte que mais me apaixonei também, mesmo sendo engenheiro, adoro a parte de iluminação, né? Vídeo que a gente faz é com controle, virou meu trabalho. A parte técnica também é artística. Você captava cliente, que deu para ver que dessa maneira, dentro desse processo que a gente entende, que é captar o cliente cair aqui, você convencer ele, porque eu digo para a rapaziada que trabalha comigo, cara, que a gente vende, óbvio que para mim hoje está mais enraizado, né? Isso, a gente sabe que isso é uma necessidade, que é o complemento da iluminação, traz mais o uso racional, enfim, tem vários argumentos para automação. Mas o cara pode chegar e falar, cara, eu coloco um interruptor ali, está aceso e acabou. Né? Existe essa dificuldade também em vender iluminação, daquele cara que fala, coloca uma luminária aqui no meio, vou só, entre aspas, clarear o andar e a área acabou. Como vende isso, cara? Como você inspira o cara para mostrar que a iluminação é uma parte integrante ali da arquitetura, né? Como que você convence? Qual é esse processo de convencimento do cliente, velho? Então, aí não sei como eu poderia explicar, assim, né? Eu te falei dessa primeira captação de cliente que eu fiz, né? Foi essa. Agora, depois, os outros projetos que vieram, na verdade, eu acho que assim, na área de arquitetura, na área de... um monte de áreas aí, sabe? Você pode falar talvez do direito, ou você pode falar também medicina. O cliente, o paciente, ele vem ainda muito por indicação, sabe? Eu acho que ainda é uma área que a indicação vai valer acima de qualquer coisa. Até mesmo se você falar assim, por exemplo,
poxa, eu preciso de um encanador, preciso de um eletricista. Você pode, tem hoje N mil aplicativos que oferecem, mas a primeira coisa que você vai fazer é perguntar para a família, perguntar para os amigos, quem conhece um eletricista, um pedreiro. Eu acredito que na área de arquitetura, de design, eu acho que isso pesa muito, ainda mais muito do que qualquer outra coisa. Assim. E eu sei que depois, eu acho que felizmente uma coisa foi puxando outra. Por exemplo, esses projetos que eu consegui publicar, que ganharam premiação. Daqui a pouco o cara vai interessando, amigo vai fazendo. Foi fazendo uma conexão e graças a Deus, assim... Mas o teu contato ali com o cliente, nunca, às vezes não é com o cliente final, é com o arquiteto. Não, normalmente na grande maioria dos casos, é através do arquiteto. O arquiteto é meio que o maestro. O arquiteto ele já vendeu essa ideia para o cliente e você entra como um subcontratado, ali, na verdade como um complementar. Não é Sim, projeto complementar. Exatamente. O vocabulário correto é esse, projeto complementar. E aí, obviamente, nessa altura do campeonato já está vendido a ideia para o cliente, né? Porque... Então, eu acho que sim. Mais ou menos? Parcialmente, porque eu acho que numa primeira etapa o arquiteto, eu sei que os arquitetos, eles, uma boa parte das vezes, eles entendem assim, olha, precisamos ter um projeto de light design, precisamos ter um projeto de luminotécnica para esse projeto. Você tem um profissional dedicado a isso, que é especialista. Exato. E aí você entra desenhando aquilo. Mas é que tá, o primeiro passo é esse, o arquiteto achar importante, ele vai falar isso para o cliente. Aí o segundo passo é o cliente querer pagar. Entendeu? É o cliente querer pagar. Porque aí você começa a desenhar aquilo que... E aí esse que é, cara, uma das coisas que mais admira... Cara, eu sou fãzaço mesmo do seu trampo, cara. Seu trampo é muito bom. Eu vejo direto, você começa a desenhar na mão, cara. Você começa a desenhar a luminária, a projeção, porque assim, o design não é só o design da aplicação da luminária através de uma luminária já pronta. Você desenha as luminárias também, que inclusive a gente vai mostrar aqui o projeto que nós fizemos juntos. Você desenhou as luminárias para lá. Ganhou o prêmio também, né? O CTEA ganhou o prêmio. Ganhou a Bilux também. O CTEA ganhou a Bilux também. Sensacional. Então, lembra que você teve aquele processo, ele sentou na reunião, cara, tô pensando numa coisa mais ou menos assim e tal, desenhou, dali saiu. É verdade. Tem o primeiro, é curioso, o primeiro croquis que a gente fez lá, acho que na primeira reunião. Eu tava na primeira reunião, cara, mas saiu de uma fluidez, assim, muito rápido. Puxa, devia ter... É que a gente marcou meio... Não pensou... a gente não pensou no projeto acabado, a gente vai mostrar as fotos aqui, você vai devia ter tentado puxar os desenhos aí. Mas os desenhos seriam muito legais, depois a gente pode passar pra lá. Boa, a gente joga dentro do link, porque eu lembro que, cara, quando começou o desenho da luminária, já pensando na aplicação, e aí tá aí um projeto bacana, mas eu lembro, a grande sacada é o seguinte, cara, por que eu tô perguntando isso? Porque até então, nessa foi, acho que talvez a única vez que eu fiquei muito mais próximo de um processo de criação e de assistir a troca de ideias entre o cliente e o iluminador ali. Então você tem que captar o que o cara deseja, né? Porque quando você vai fazer um trabalho de engenharia de controle, é muito mais assim, by the book, né? O cara vai ter, não vai ter, isso ele quer, não quer, porque o cara nem conhece muito do que tem. Então, você sabe que eu acho que... Como você conseguiu chegar nesse desenho aqui? Porque tinha a ver, esse projeto é um projeto LEED, né? Um projeto que vai buscar uma certificação, talvez até tenha conquistado. Então precisava ter uma performance muito boa, né? Uma performance energética, de dissipação o mais mínimo possível de potência. Tem um design interessante, né? Como que você conseguiu captar essa informação do cliente ou foi por inspiração mesmo? Então, na verdade, tudo, né, aquela velha frase manjada, né, que tem a inspiração e a transpiração. Na verdade, eu tenho uma forma de abordar, pela minha formação de arquiteto, eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender e se conectar e se aprofundar no partido arquitetônico. É um termo aí do meio que é como se fosse assim, a cara da arquitetura, o viés, a proposta da arquitetura. Você precisa, antes de qualquer coisa, entender isso. O que o arquiteto está querendo realizar ali, o que ele está querendo passar. A primeira coisa é essa, a hora que você consegue fazer essa leitura profunda disso, você sabe como se colocar. Aí, claro, depois você vai coletar outras questões importantes, que é o briefing do cliente, essas questões mais, talvez, digamos, de normas, de uso, você vai agregando isso. Então, se você estiver atento a isso, né, se aprofundar nisso, o projeto, cara, eu gosto de usar o termo, ele é diagnóstico e depois você faz um diagnóstico e responde com uma síntese.
Então você se aprofundando nesses, compreendendo essas questões, você vai aí você acaba achando um caminho e aí você vai desdobrando. Por exemplo, nem todo projeto que eu me envolvo, aliás, uma boa parte disso a gente não faz luminária temática, não faz luminária especial. Tem casos que não pedem isso. Entendeu? Então tudo que eu procuro propor para o projeto, ainda que seja alguma coisa original, ou inusitada, alguma coisa provocativa, ou às vezes até mesmo bizarra, você tem que ver realmente o projeto pedir aquilo. Você tem um trabalho bem grande, porque você, cara, nem toda luminária você cria, que não é o caso aqui do CTE, tem uma, se você quiser conseguir passar para nós aqui, tem essa luminária. Essa daí aqui, é a estrela, né? Cara, essa aqui que é o que eu vi você desenhando na minha frente. Exatamente. Ali com, cara, eu vou fazer algo desse tipo, pensando assim, eu falei, cara, depois eu vi pronto, eu falei, cara, saiu do papel. Eu nem sei se tem nome ela. Essa luminária chama chip. Chip, é isso aí. Então, e começou isso. Começou eu pensando em alguma coisa da ideia de um chip que... Não, isso veio, eu acho que lá os créditos, né? O projeto de arquitetura que é de interiores, do Superlimão. Do Lula do Superlimão. Cara, aliás, o cara também é um artista. Sim, nossa, muito bacana. O trabalho deles é sensacional. Quero ver você aqui, Lula. Eu lembro que tinha umas propostas de arquitetura e eu lembro que eles comentaram, porque o projeto todo do CTL estava fazendo menções a questões opostas. Tinha o lado da natureza lá, o lado biofílico, e também tinha o lado da tecnologia. Exato. E eu lembro que começou a se discutir sobre algum viés sobre reproduzir na arquitetura a questão das trilhas das placas de circuito impresso. Isso. E aí que me deu a ideia, eu comecei a rabiscar isso aí, de a gente fazer a peça que ela é inspirada, como se tivesse uma subversão das trilhas, aí viraram uma peça 3D, né? E conforme ela se propaga, ela tem luz direta e luz indireta. Agora, o que é interessante nessa peça? Em muitos casos você faz assim, a peça decorativa, uma peça temática ela é decorativa, ela vai acender uma luz lá, tá bom, vai iluminar, mas talvez o papel dela é só ser iconográfico. O bacana dessa peça aqui é que ela é para atender o lead. Ela é funcional, Exatamente. Ela é uma luminária técnica. Ela tem alta eficácia, ela é toda DALI, né? Ela tem todo um controle de fluxo. O indireto é mais fraquinho, o direto é mais forte. Porque no projeto, quando você desenha, além dessa arte de desenhar a luminária, que óbvio, nesse caso aqui tem a luminária desenhada, eu vou falar do outro viés, que quando a luminária já está pronta, da outra parte desse seu negócio, tem a questão de atender a densidade de potência. Sim, nesse caso foi então, era um outro desafio, né? Porque não podia passar isso assim de uma forma... em branco, né? Então teve que unir as duas coisas. Aqui a gente tem que dar o crédito quem botou isso aí construído, né? Que foi toda a iluminação aqui do CTF foi o pessoal da Liz Iluminação. Como e essa peça tinha o Cláudio e o Vini, cara. O Cláudio Reinaldo foi a pessoa que executou diretamente essas peças temáticas. Um para eles, cara. O Cláudio é um cara gente finíssima. E eu lembro que essa peça eu fui no Serralheiro lá com ele, a gente fez daquele croquis teve um caminho, depois ainda fiz desenhos técnicos à mão, depois a gente passou para o CAD, aí foi lá, o Serralheiro fez uns protótipos, a gente avaliou e aprovamos com o Rafael, com o pessoal do CTE, e ajustou. Sim. Eu lembro que uma das últimas provas da peça, eu lembro que o Cláudio chegou lá na frente do escritório, na época que era no Paraíso lá, e que eu desci, a gente ficou botando na calçada lá e olhando, isso aqui tá, legal, essa aqui vai assim mesmo e tal. Mas aqui nesse projeto não tem só a luminária que você fez, você desenhou, tem as luminárias já prontas. Sim. Que aí entra um outro trabalho que talvez muita gente não vê, ou não enxerga ou não entende, né? Porque quando você vai gerar um projeto luminotécnico, você está colocando a luz aplicada. Sim. Mas para aplicar essa luz depende desse elemento que é a luminária. Sim, na verdade a gente vai escolher uma paleta. Isso antes para saber. Sim, né? Você tem que ter um trabalho de pesquisa, de estudo para saber qual luminária, qual fabricante, qual o cara que vai atender aquilo dentro do banco de dados. Cara, conta um pouco disso aí, como que funciona? Cara, depois dessa primeira abordagem que a gente fecha o conceito da iluminação, olha, o sistema de iluminação vai ser isso, ele vai ser composto de tal e tal peça temática, mas vai ter também as peças técnicas para cumprir as outras funções lá, né? Por exemplo, aí no caso você vê, tem os trilhos com spots, tem os pendentes lineares, né? Tem uma série de questões. Aí depois que você
vamos dizer, tem esse conceito, esse preliminar feito, tem uma etapa que é importante, que é toda a parte de cálculo, né? Você tem que trabalhar em simulações, em programas aí. E você usa especiais. 2 tipos, né? Você usava o AGI32? A gente usa no escritório o AGI32. Tá. Dialux. Não mais, usam também o Dialux. É que eu prefiro usar o AGI. AGI32, que é daquele nosso amigo lá, como é o nome dele? Nosso querido amigo Luiz Pimenta. Salve, Pimenta. Um abração, Luiz Pimenta. Pô, tem uma história muito boa. Nossa, só história boa aqui. Como que era aquela bebida que ele deu pra nós? Claudio Honor. Depois de ter bebido várias... Foi boa. Que noite, cara. Que noite. Memorável. Tá doido, cara. E aí você usa o dele. Ele ainda representa essa... Sim. Eu ainda prefiro usar o AGI. A gente tem acho que 2 cópias. Por quê? Tem por afinidade ou por... Eu gosto porque ele é um programa que ele tem um tipo de precisão e correlação com o banco de dados dele é maior com o fabricante? Não, porque a gente não usa o banco. Praticamente a gente não usa a Biblioteca Internacional de Luminária. A gente pega, tanto em Dialux quanto no AGI, você tem que pegar as fotometrias das luminárias que você vai usar. Aí você vai colocar o IS, você importa e vê lá para você poder ver as iluminâncias de contraste. Né? Então tem essa parte de simulação e cálculo, e depois você tem, realmente, como você falou, você pesquisa modelos, onde você vai ver preço, você vai ver prazo de entrega, né? Aí você monta lá o que o projeto precisa de luminária, tem outra coisa importante, você fala assim, puxa, eu não posso passar para o cliente um projeto executivo que tem 30 marcas de luminária diferentes. Cara, você falou uma coisa muito legal agora, que eu acho que vale a pena a gente explorar esse ponto. Teve uma época da minha vida que eu fui projetista também, de automação. Então a gente projeta a infraestrutura, gera uma lista de material. Sim. Só que por muito tempo, cara, a preocupação do preço era zero. Então eu falava com o cliente. Eu tenho até uma pessoa que trabalha comigo, que é o Júlio, que é o gerente comercial aqui agora, que foi projetista por muito mais tempo que eu. De BMS, de automação predial. E aí outro dia eu fiz uma pergunta para ele, cara, dos projetos que você desenhou, quantos realmente foram executados 100% daquilo que você pensou? Ele falou, Ricardo, deve ser 2%. Porque o cara faz uma baita de uma tecnologia preparada para tudo, aí cai na mão do comprador, o comprador, e no caso da automação é mais fácil fazer isso, porque, cara, o que vai importa é a similaridade, né? Técnica de acender e apagar, de dimerização, enfim. E aí o cara vai para comprar aquilo que está viável, não só pelo preço, mas uma outra questão também, que eu sofria muito com isso, que às vezes você projetava algo que você via fora, ou que você estudava lá na internet, ou via alguma coisa diferente, só que não tem representação aqui, ninguém vende. Aí se vende, o prazo não atende a obra. Isso é uma dificuldade que você encontra hoje também com a iluminação, não? Cara, você sabe que em alguns meses atrás saiu um artigo meu e depois saiu uma matéria na revista Lumen sobre justamente isso, a alteração de especificação em projeto. Porque isso, cara, isso é terrível, né? Porque... Cara, isso hoje é um dos maiores, eu diria assim, um dos maiores problemas, assim, Porque a gente entende que você está desenhando um projeto, você olhou lá no software, tem um processo criativo, isso pode se perder assim, de uma hora para outra. Pode pelo seguinte... E o problema é que o teu nome vai estar lá ainda, né? Porque o projeto, quem que é o projeto? Pô, o programa de Castilha. Sim. O que acontece, mesmo se você pegar qualquer âmbito da construção, qualquer âmbito de projeto, arquitetura, acústica, interiores, paisagismo, você pode ver, todo mundo vai ter algum tipo de queixa com relação a isso. Mas assim, com light design, com luminotécnica, é complicado, o equilíbrio é mais frágil, porque é muito fácil, se você mudar uma lâmpada de 10 graus para 30 graus, acabou o teu projeto. Se a pessoa mudar a revelia. Temperatura de cor. Temperatura de cor. Se você mudar uma temperatura de cor de 3.000 e o cara instalar de 5.000, acabou o teu projeto, entendeu? Então é um equilíbrio muito mais tênue e às vezes não é nem questão de custo, às vezes é uma questão de não ter a cultura da coisa mesmo, sabe? Então isso realmente qual o remédio para isso, cara? Você tem algumas ideias? Você pratica alguma coisa assim, que ajuda? Uma das coisas que eu acho que eu já observei, não sei se eu quero dar resposta para a pergunta, mas você já meio que respondeu isso, né? Porque quando você dá o preço para o cliente,
você também está preparando ele daquilo que ele vai investir. Então, Sim. ele tende a não fugir muito daquilo, está preparado. Eu acho que não. assim, Isso é um o remédio. caminho da concepção até um projeto executado corretamente é um caminho longo e envolve várias questões. Primeira coisa que eu acho parte do projetista, como você falou. Por exemplo, eu não vou pegar um projeto, se eu pegar um projeto de uma casa, pegar um projeto de um prédio residencial e eu começar a projetar tudo pendurado em luminária que vem da Alemanha, luminária que vem do Japão, sabe? Digamos que eu não estou ajudando, é óbvio que isso não vai dar certo. Você já está assinando. Então a gente, por exemplo, a gente procura hoje, para você ter uma ideia, o nosso parâmetro principal de especificação são fornecedores nacionais de qualidade. Tá. Hoje você não pode falar nacional, não é que é tudo nacional, mas digamos assim, O cara monta aqui. empresas que têm uma base nacional, aqui, que tem assistência técnica, que tem, suporte que tem reposição, técnico, que tem suporte técnico, que tem, principalmente assim, você fala em LED. Cara, LED, você comprar uma luminária LED, não é muito diferente de você comprar uma TV, um tablet ou Sabe, você vai comprar um material eletrônico, Sim, de alta tecnologia embarcado. Então você tem que ter garantia, você tem que ter suporte. Eu sempre recomendo para os clientes que, olha, você precisa fechar com um fornecedor que te dê no mínimo 3 anos de garantia e o ideal 5. Por quê? Porque você vai fazer um grande investimento. Mas você deixa aberto para o cara escolher a marca? Não, a gente especifica. Tá. Mas é claro que, vamos supor, você especifica a original. Aí, eventualmente, num processo, o cara falou, olha, isso aqui está muito caro, a gente tem essas sugestões de similares ou coisas desse tipo. A gente tá para atender o cliente, entendeu? Então você fala, tá bom, vamos analisar. Então você analisa tecnicamente, vê se atende e você vai Não querendo mudar, né? Na verdade está dentro do assunto, como ficou a situação seguinte, isso eu acho que ocorre talvez mais no residencial, né? Uhum. Mas no residencial, você vai vender uma luminária, então ali tem um elemento luminária, fonte de luz, né? O case ali que segura essa fonte de luz, o conjunto óptico, enfim. Tinha um problema que é o seguinte, é a substituição disto. Porque ou você trabalha com aquela lâmpada ali, a lamp LED. Isso eu estou falando da questão do LED, né? Da troca sim. do LED. Você está levantando um paradoxo hoje A rosca é interessante. 27, ou você trabalha com uma lâmpada, uma luminária com módulo de LED. E quando isso dá pau, cara? Então, aí que entra a questão. Isso, né? Por isso que você tem, não sei, a gente recomenda e enfatiza para o cliente, para o executor, só comprar de adquirir, ou negociar com um fornecedor que tem o devido suporte técnico e garantia. Porque é bem isso, vamos supor, você tem aquela luminária, hoje aquelas luminárias micro-óticas, né? Aquelas que são compridinhas, super bacanas. Aquilo ali é que nem uma TV, é que nem um equipamento eletrônico. Aquilo quebrou, você não é a pessoa desenrosca uma coisa e enrosca a outra. Você precisa ter quem dê o suporte técnico, conserte. Na verdade, você está vendendo, a gente vende um produto que tem que ter um serviço embarcado. Exatamente. Né? Um serviço de instalação, mas também de pós-venda. Exatamente. Embarcado, né? Porque não existe mais o cara trocar sua própria lâmpada, né? Assim, claro, partir com uma luminária rosca E27 aí, né? Então, olha, beleza. Iluminação isso aqui é uma frase minha, mas assim, arquitetura, iluminação, tudo isso aqui envolve projeto. Esse é o corte aí, Rafa, fica esperto aí, ó. É tudo custo-benefício, não tem o perfeito. Você vai ganhar de um lado e, digamos assim, entre aspas, sacrificar do outro. Então, já teve projetos que a gente fez tudo, ou quase tudo com lâmpada, porque o cliente preferia assim. Tá. Teve uma casa, há muitos anos atrás, e você sabe que não é impossível, e não é impossível você fazer bons projetos assim também. Eu lembro que há uns anos atrás a gente fez uma casa que nós fizemos a casa todinha com fluorescente T5, um tamanho de 28, com lâmpada par 20 e lâmpada... Nossa, um outro modelo de lâmpada que eu não lembro lá. A cliente falou, olha, é o seguinte, quem vai trocar a lâmpada aqui sou eu. Ela falou, então eu não quero um negócio muito complicado, eu quero que seja uma coisa fácil que eu mesmo possa mexer. Então, assim, a gente respondeu, obviamente, sensibilidade para criar um projeto para atender a necessidade dela e também que seja bonito, que atenda as normas. É possível fazer. Onde que está o problema? O problema é o seguinte, se você chega para você com o cliente, com a arquitetura, um briefing que já começa assim, por exemplo...
lineares. Aqui eu quero um linear de fora a fora, marcando o corredor. Aqui eu quero um linear na marcenaria, tal. Aqui eu quero uma luminária muito pequena, que eu só vejo um pontinho, tal. Aí o cara vai te falar, não, mas tem que ser tudo com lâmpada. Aí eu vou falar, não dá. Ou você tem os lineares e a miniaturização, exato. ou você tem lâmpada, entendeu? Exato. Por isso que eu te falo, é tudo uma questão de definir o partido, tudo tem seu custo-benefício. Por isso que a parte de estipulação do conceito, essa afinação com o arquiteto, com o projetista de interiores, com o paisagista, com o cliente, sabe? Esse briefing, esse brainstorm inicial, ele é muito importante. Porque nos últimos anos aí, claro, da pandemia, não dá para ter muita referência, o que você tem feito de mais novo aí, cara? Sei lá, por exemplo, a gente tem escutado muito do Tunnel White, essa coisa de regular o ciclo circadiano do usuário em função da troca de luz, né? Olha, você diz o que eu tenho feito de mais novo em termos de tecnologia? Não só tecnologia, mas também de aplicação da luz como um todo, né? Olha, não sei se a pergunta está correta de aplicação da luz, mas... Claro, por exemplo, eu vejo o Tunnel White como uma coisa mais nova, né? Surge mais... Sim, eu assim... A luminária com as duas temperaturas de cor. A gente tem até agora uma luminária que até o fabricante Lutron tem, que é uma linha de luminárias da Ketra. Sim, sensacionais. Que você deve ter São visto, lâmpadas, lá no LED Forum. Sim, tinha impressionante aquilo. Um amigo nosso, que é a Sintron, que estava demonstrando lá. E, cara, aquilo ali é uma revolução para o mundo do controle. Sim. Para o mundo do controle eu falo por quê? Porque ela tem uma tecnologia de comunicação embarcada que ela mata toda e qualquer controladora que você tem um quadro para ela. Então, o protocolo DALI, protocolo Forward Phase, eu vou criar um protocolo, mas o sinal, Reverse Phase, o 0 a 10, né? O DMX, acabou. O liga-desliga acabou. Não, e não só isso, né? Ela também é uma... E ela trabalha estado da arte ela trabalha todos os na questão de, cores, né? de espectro de cor, de qualidade do branco, reprodução, né? De cor, de tonalidade. Você vê isso como uma tendência para baixo por pouco tempo ou para muito tempo para o Brasil? O que você acha, cara? Putz, eu acho assim, cara. Vamos lá, pegando a sua primeira pergunta. Nos últimos anos, acho que o que a gente tem usado de mais, entre aspas, novidade nos projetos, que é muito interessante, são as linhas modulares de luminárias com micro-ótica, que são aquelas que você tem você trabalha com lentes, né? Você tem a placa de LED. Não é o OLED, não, né? Não é o LED. É o LED naquele formato de luminária que você tem muito ligado a um sistema modular, com trilho. Eu tenho aplicado bastante essa luminária porque ela você tem bastante trilho, elegante. Você tem ali uma luminária externa, tipo um spot. E o mesmo não necessariamente o spot. São sistemas como o Pico da Interlight, busca aí, Tetris da Lenka. Como chama? Pico da Interlight? Tetris eu não sei se é da... Todos os fabricantes estão lançando seus sistemas, tem sistemas muito bons. PICCO. Interlight. A Lumine também tem, a Lenka, a Interlight, a Loy, todos os fabricantes têm a sua linha bacana. E eu gosto muito por quê? Porque a questão de controle óptico, conforto visual é muito bom, assim, muito interessante, muito adequado. Então é o que eu mais tenho conseguido colocar nos projetos. Residenciais, para tudo. Corporativo, residencial, Você tem muito assim, esse tipo de luminária, ela se adapta muito bem quando você tem forros ripados, que é uma tendência. Conseguiu, hein? Joga para nós aí para ver, porque agora fiquei curioso. Isso é uma coisa que tem aplicado muito nos seus projetos, vamos ver como uma tendência aí, né? Sim, na verdade assim, né? Tudo depende do projeto, mas Claro, se você me perguntou sobre novas tecnologias que estão sendo mais aplicadas, eu poderia mencionar essa. Você me perguntou de Tunable White, eu acho interessantíssimo, mas assim, Tunable White a gente usa assim esporadicamente. Fizemos recentemente um projeto bastante interessante que é da CUNY, que é uma academia, um showroom e treinamento para a área assim, de pintura de cabelo. Você vai jogar ali o Pico e busca a imagem, o Rafa. Busca ali, pode jogar Pico, escreve Pico, é PICO, Interlight. Aí esse a gente busca no banco de imagens ali, olha eles aí. Ai, que legal. Porque aí você trabalha o que você quiser dentro do ângulo. Sim, esses módulos, né? Como eu falei, esse é uma marca, mas vários fornecedores bons. Mas referência da tecnologia, né? A gente tá aqui nem... você tem, por exemplo, esse lado menor dessas luminárias, ele tem em torno de 40 milímetros.
Cara, que E você legal. vai aumentando a potência conforme ela vai ficando mais compridinha. Só que ele é muito pequeno, é muito Entendi. discreto. E por conta do uso da lente e do recuo anti-ofuscante, você quase não vê a peça acesa. Então isso traz uma coisa bastante... E aí, você quando tira o brilho, né? Você tira o desconforto visual. Isso é muito importante. Quando você fala do Tunnel White, eu falo porque é o seguinte, a gente vê muito dentro das certificações UEL, principalmente, né? O pessoal comenta bastante da questão da troca da cor, Sim. da preocupação com o usuário, né? De estirar o usuário ali dentro do horário correto. Sim. O branco quente durante a manhã, aí chega no meio do dia ali o branco Sim. frio, né? Que ativa mais o trabalho do cara e depois relaxa novamente, né? Então, você vê que essa coisa de trabalhar o espectro de cor no sentido de branco quente, branco frio, ou como a gente viu lá na Ketra com outros tipos, né? Temáticas como o RGB, ou até mesmo com a preocupação do índice de reprodução de cor, que isso é uma parada que tudo muito confunde, né? Uma coisa é você enxergar essa garrafa aqui com a cor da tampa Sim. azul, porque o índice de reprodução de cor dessa luminária faz com que ele fique azul. Sim. E outra coisa é enxergar isso aqui quase verde, né? Sim, aí que isso tá. é uma preocupação. Sim. Então, isso nesse aspecto não vai ter, não tem tecnologia que muda isso, né? É ou não é, né? Ou reproduz bem ou não reproduz bem a cor, né? Olha, a reprodução de cores, em tese, ela está associada à qualidade do emissor de LED, vamos dizer assim. Né? Então, agora, isso pode ser feito de várias formas. Você tem, por exemplo, casos que é o chip com uma cor fixa, e ele tem lá uma construção que vai proporcionar uma reprodução de cores para cima de 95, que qualifica bastante. Hoje, felizmente, é aquela coisa, né? Primeiro tinha o Core i3, depois lançou o Core i5, era caro, depois fica barato. Não, depois LED o Core é mais fácil fazer Exatamente. isso. Então hoje, felizmente, as fontes de LED com reprodução de cores acima de 90% já são, com R9 acima de 50%, já estão ficando padrão. Isso é bem legal, porque é muito importante você você ter nada ter. que atingiu o que a incandescente fazia, né? Que é o índice Então, 100. tem, teoricamente tem, você pode fazer, você tem a própria, eu não sei, eu não tenho conhecimento aprofundado aí parte de dados técnicos da Ketra, mas em tese você consegue. Você reproduzir o máximo. Sim, se você pegar os aspectos, né? se você pegar, no caso, né, desse conceito, por exemplo, da Ketra, você tem vários chips de várias tonalidades trabalhando em conjunto para criar um espectro. Você pode reproduzir qualquer espectro, Eu em vi tese. essa luminária em Austin, lá na fábrica da Ketra, e ela não é só um monte de chip, de microchips aleatórios ali. A distância entre eles, a posição que eles estão, Sim. o ângulo que ele está aqui inclinado na placa, Sim. cara, tudo tem a ver com Claro, a reprodução da luz como um todo. E exatamente. Assim, eu tô falando de milímetros e milímetros, Sim, cara, imagino. que dá uma diferença. Eu fiquei assim, cara, boca aberta com isso. Mas eu acho que tem um ponto que talvez seja que retarde um pouco o uso dessa tecnologia, Marcão. Custo. Não sei se você acha. Sim, esse é um ponto, mas eu acho que mais do que isso é a questão seguinte. Uma vez isso existindo, você vai perder um pouco dessa customização do designer da luminária, da diversificação das luminárias, porque lá você tem um leque muito baixo ainda. Você vai precisar de mais tempo para que muita gente... Então, eu não sei, eu acho que não necessariamente. Olha, você comentou do LED Forum, lá eles estavam com 3, pelo que eu entendi lá, eles estavam com 3 par 30 da Ketra. Isso. Ou seja, você tem toda essa tecnologia que você comentou embarcada num formato par 30 com uma rosca E27, o cara enroscou no pendente e comanda pelo protocolo. Então, em tese, se eu quisesse criar uma luminária diferente, eu colocaria aquela lâmpada dentro de uma luminária e ela geraria essas cores. cores. Lâmpada da luminária. Exato, mas customizar a luminária com um perfil, alguma coisa do tipo, fica mais difícil, né? Mas eu acho que hoje isso já ocorre, mesmo se você falar em termos do LED comum, assim. Eu não duvido que daqui a um tempo não vão criar um LED flex da Ketra, entendeu? Entendi. Não duvido, assim. Teoricamente isso é totalmente possível. O cara vai criar um microchip com todas essas tonalidades lá dentro. Eu achei mais legal de tudo isso, além de falar do Tunnel White e tal, a gente já tem aplicado isso nos projetos nossos. Que é colocar os sensores que captam a luz lá fora. Sim. A temperatura do jeito que tiver lá. Sim. Traz aqui para dentro. Quando a gente fala do Tunnel White, cara, às vezes eu fico refletindo sobre o tema, né? Eu tenho um viés assim, eu
gosto de conhecer e aprender sobre todas as novas tecnologias e tudo. Só que assim, eu não me deslumbro, sabe? Eu não... Eu acho que às vezes aqui a gente tem muito essa coisa do nossa, puta, esse negócio é demais, eu vou usar, eu tenho que pagar por isso, tenho que usar isso, sabe? E às vezes você não necessariamente precisa. Ainda mais quando a gente... Eu acho que aqui no Brasil, cara, a gente está vivendo uma realidade que é o seguinte... A imensa maioria da galera tá enroscando lâmpada 6.500 Kelvin num plafond de PVC num lugar que é restaurante de carne, sabe? A gente está vivendo isso ainda. Então, eu acho que a gente precisa... a gente está vendo uma coisa muito diversa. Assim. Então, eu vou sempre no viés de ver o que o projeto precisa. Sim. E é curioso essa coisa assim, o pessoal fica falando, é luz circadiana, não, eu comprei um LED aí, mas ele é circadiano, sabe? É um negócio meio... Eu não sei, eu tô errado, Marcão, mas é o seguinte, pra mim... Não é bem por aí a coisa. Dá uma olhada se eu tô errado ou não, se eu tô viajando ou não nessas definições, cara. Eu fico muito... Cara, se tem uma coisa que me incomoda é as pessoas definirem ou dar apelido pras coisas quando não me satisfaz, entendeu? Sim, porque muitas vezes esse apelido é usado para vender. Eu quero uma luminária que faz o ciclo circadiano. Peraí, o ciclo circadiano é algo que tem dentro do ciclo circadiano, quem faz somos nós. Sou eu que faço. Exato. Aquilo ali é só uma informação que vai me dar. Exato, ele é só um estímulo. Eu tô errado nisso ou não? Então, não, você está corretíssimo. Eu escuto isso, cara. Não, mas a luminária tem um sistema que tem o ciclo circadiano. Cara, peraí. Eu tenho uma luminária, Tunnable White, sim, com 2 ali aspectos de cores diferentes, né? Exato. Branco quente, branco frio. Exato. O que eu vou fazer com isto? Que essa luminária que você está vendo aqui... O que você vai fazer com isso pode ajudar ou prejudicar seu ciclo circadiano. Tem branco, quente, branco frio. Se eu vim aqui apertar o botão, vira quente, branco frio. Mas peraí, como que eu vou regular isso? A hora que eu regulo isso, não é a luminária que faz, é o sistema de controle que faz. É o sistema de controle, mas ainda assim tem a adequabilidade e a necessidade disso para o uso e para as pessoas lá. Exato. Porque você aplicar esses dois elementos aqui, que é o controle e a luminária que projeta essas duas temperaturas para atender o usuário que vai estar trabalhando no dia do horário. Tá certo o que eu estou falando? Claro, tá certo. Ó, eu vou falar bem a grosso modo, porque assim, então, pra galera que está aí em casa nos ouvindo, eu e o Marcão é adepto que ciclo circadiano quem faz somos nós, é a luminária, certo, Marcão? Exatamente. O ciclo circadiano começa da seguinte forma, vou falar bem a grosso modo e até peço desculpa se eu falar alguma coisa muito a grosso modo, porque por exemplo, tem colegas que estudam a fundo isso aí, né? O Rui Soares, a Mariana Figueiró, né? Sim, enfim, isso é uma área que está sendo bastante estudada, bastante aprofundada, mas a grosso modo é o seguinte, o nosso ciclo circadiano é regido pelo dia e pela noite. Sim. Então quando você tem a presença da luz do dia, você está secretando, gerando um hormônio que é o cortisol, que é o teu hormônio de ficar acordado, de estar em atividade. Também, né? Que mantém mais alegre. Agora, à noite, quando o sol vai se pondo, vai anoitecendo, a ausência de luz, ela vai, através do fotorreceptor que a gente tem no fundo do olho, mas não é o que enxerga, é um receptor que ele detecta a presença ou ausência de luz para fazer esse ciclo hormonal. Quando vai ficando escuro, aí você vai produzir a melatonina, que é justamente o hormônio que vai fazer você... Estou falando muito a grosso modo aqui, mas você vai, por exemplo, vai fazer você dormir, e quando você vai dormir, você vai produzir essa melatonina, esse hormônio vai fazer você reciclar uma série de processos do seu corpo que são fundamentais para a sua saúde. Sim. E o grande problema hoje da vida que a gente tem hoje é que assim, nós transformamos a noite em dia, né? Nós transformamos a noite em dia. Então você tá, às vezes... Celular na cara. 2 da manhã, você tá lá com luz fria, forte, você tá com a cara enfiada no iPad, você tá com a cara enfiada no celular. Então o que acontece? Essas fontes de luz, o teu receptor, ele interpreta como tá dia, então ele suprime a produção de melatonina. Tá. Isso já está mais do que provado aí que isso causa uma série de danos aí ao nosso processo biológico, né? Causa problemas. Eu da minha esposa direto, porque o celular é direto na cara. Então, e assim, razão, né, cara? A princípio, a grande luz circadiana que você pode ter não depende de luminária nenhuma. Depende assim, de você acordar de manhã e ter contato com a luz do dia, com a luz do sol. E quando anoitecer, quando chegar mais perto da hora de dormir, você, em tese, não ter contato com luz nenhuma. Mas dá para falar que a aplicação da luz nos seus espaços
é a busca pela reprodução do que você tem lá fora? Aqui dentro? Então, aí que entra todos esses sistemas que existem hoje, eles vêm para suportar, digamos assim, esse balanço aí, né, de você. Então, qual que é o primeiro? Eu acho que o maior problema hoje é à noite as pessoas estarem em contato com uma iluminação que vai dizer para o teu corpo que é dia, entendeu? Então por exemplo, você tá com luz fria dentro de casa, luz muito intensa. Então você recomenda hoje, se você quisesse fazer uma residência, você fazer uma iluminação que vai de encontro ao processo circadiano do seu corpo, seria você ter iluminação predominantemente em tom quente. Sim. Que no caso do LED você tem menos pico de azul, então ele estimula menos o fotorreceptor. Né? Seria basicamente isso, mas o ideal mesmo é você ficar no escuro. O ideal mesmo é você ir para o seu quarto, sei lá, 10, 11 da noite, apagar tudo e dormir. Porque não adianta nada você ter todo um sistema. Não, minha casa, depois das 11 da noite, fica tudo baixinho, amarelinho, não sei o quê. Aí você vai para a cama e fica com o iPad na cara, entendeu? Não vai adiantar nada. Não adianta nada. Ou o contrário, que é onde entra mais essa questão de regular a tonalidade da luz, seria aplicável, por exemplo, assim, a escritórios onde você não tem a presença da luz natural. Ok. Então vamos supor, você... até no lado de fora estavam falando, o Vicente lá, eu estava apresentando o material da Kelvin Lab, ele estava mostrando o case, que era um subterrâneo de um prédio onde foi feito um escritório, lá uma área de showroom de escritório. Se você pega um escritório começo com presença de luz natural, a preocupação não é tão grande, porque você então, já tem esse é o problema. Se você tem a pessoa lá trabalhando num lugar completamente desprovido de luz natural e você pode trabalhar com um sistema de controle junto com um sistema aí de barras de LED, ou sei lá o que for, onde você cria um espectro que simule a luz natural para a pessoa naquele horário, porque ela está lá trabalhando, ela precisa estar ativa, precisa estar acordada, só que ela está sem a fonte de luz natural que proveria isso. Agora, aí que começa a entrar as nuances, né? Se você tem lá um escritório que tem bastante entrada de luz natural... Casa de iluminação, qual a porcentagem corporativa e qual a porcentagem residencial? Olha, a gente tem muito mais residencial atualmente. Sim. A gente tem muita coisa de residencial, casas, né? Apartamentos, e muita coisa de incorporação residencial. Que a gente faz as áreas comuns todas. E aí é um foco bastante grande. Assim, tem um projeto que eu sempre passo ali, vejo aquele hotel ali no Pacaembu, né? O Hotel Panambi. Panambi, cara, eu bato por ali, eu lembro de você, cara. A gente fazia bastante varejo. Muito bonito, meu. Ali ficou bacana. Foi premiado também. Quais são os projetos premiados que você tem? Você tem o CTE premiado, você tem a cachaçaria premiada. Isso. Olha, do último para trás. O último foi o CTE. Depois a gente teve em 2017, teve a... Tem como mostrar aqui no site esses projetos? Tem, estão no site. No site do Castilho aqui, Rafa. Tem a Japan House, tem o Edifício Parque Avenida, tem a Casa Natura, tem esse hotel que ganhou prêmio também, tem a Harley Davidson. Esse é o nome que a gente não pode falar. Esse a gente não pode, né? Para respeitar o desejo do cliente, mas, cara, esse aqui é animal, esse aqui é uma coisa super... Esse projeto é um nível de... psicodélica, exatamente. Artista. Mas você vê, isso foi uma criação, uma ampla discussão de conceito, tanto com o cliente quanto com os arquitetos, né? Muito bom. No caso é o projeto da FGMF. Entra no site dele, querida. Esse é o seu site, né? Isso. Tá bom, vamos pegar os outros aqui, ó. Os corporativos estão aí no... Os corporativos. Cara, pode entrar no corporativo. Do Japan House foi um do Jardim das Esculturas, foi um dos premiados. Esse foi um projeto que qual que é o desafio, a gente gostou muito de fazer. O desejo? É só iluminar a escultura mesmo? Mas o meio o desafio aí foi... Como que é o desafio de fazer iluminar paisagismo, cara? Porque a vegetação sofre com isso também, né? Você não pode aplicar qualquer luz ali simplesmente. Sim. Cara, outro dia eu vi uma light designer falando, não me lembro quem que era, cara. Eu queria que eu aqui, num bate-papo. Não sei se foi na pós que eu fiz a iluminação, na época do IPOG, enfim. Contando que, aplicou a iluminação lá em Fortaleza, iluminação pública da orla da praia. Um grupo de insetos ali que tinha ali e foi embora. Exato, Tudo bem, você vai falar, inseto não tô nem aí pra ele, né? Mas, não, a gente essa questão ali, toda do impacto da iluminação, cara, a gente tá falando dessa questão da luz
esse negócio do circadiano e falando muito sobre a questão dos ambientes internos, né? Eu acho que uma discussão que ainda não está muito em voga no Brasil, e é uma pena, porque é uma coisa importante, é essa questão do impacto da luz nas áreas externas. Que é o que você falou, impacto na flora e na fauna. Quem Exato. tem bastante material, quem costuma Quem publica falar bastante muito sobre... A Silvia Carneiro, que ela é membro do sim. Dark Sky Association, né? Sim. Ela que tem, acho que talvez trazido mais material aí com relação a essa questão, porque isso é bastante importante. Silvia, gostaria de... Tá convidadíssima, hein, Silvia? Traz a Silvia aí. Aqui, putz, ela é genial. Porque ela é uma das poucas pessoas que tem falado mais Gosto sobre dela, isso. gosto dela. Porque isso é uma coisa bastante importante. A gente está, por exemplo, depois que você teve essa revolução para LED, né? Tá. Com essa questão toda de eficácia e não sei o que, você está tendo hoje uma troca rápida de iluminação pública para o LED, o LED frio, que traz suas vantagens, mas assim, tem aplicações de formas aí que está dando calafrios de ver, cara. Por exemplo, de você pegar praias que estão sendo iluminadas indiscriminadamente dessa forma e é um crime. Isso, né, cara? Claro que não, isso que eu tô falando, como eu te falei. Aqui no Brasil a gente está enfrentando isso. O cara que tem um restaurante que serve carne está sendo iluminado com plafon com luz fria. Então tudo isso é problema de quê? De falta de projeto. Cara, eu fui chamado um tempo atrás... Ou quando tem projeto é predominantemente técnico. Você não tem essa abordagem... Eu vejo quanto a luz é tão séria nesse aspecto, cara. Eu fui chamado para fazer um controle daquele túnel Tamoios. A gente acabou perdendo esse projeto. Ganhou uma outra empresa, enfim. Mas, cara, esse é um projetaço, porque são 15 quilômetros de túnel, são 5 trechos, né? E aí, cara, eu tinha que entender como que funciona a dinâmica do túnel para poder projetar o controle. E aí eu fui aprender o que é o lusco-fusco, cara. O cara entrar no túnel... Sim. Cara, aquela área de transição. O cara começou a me explicar isso lá, área de transição, as distâncias da luminária, como tem que funcionar, quando para um carro. Cara, tem uma estrutura para socorrer ali um acidente que é loucura. Sim. Então... Quando eu comecei a ver aquilo, cara, eu fui estudar muito sobre isso. Você vê, a gente está falando sobre controle, né? Que curioso, né? Os negócios de túnel, né? No túnel você tem, na entrada do túnel, você tem que ter uma carga de iluminação muito maior. Se eu não me engano, acho que a norma fala em 3.000 lux no acesso do túnel. Por quê? Porque você vem com a luz do sol e quando você entra no túnel, de uma hora para outra, você cai no escuro e o teu olho precisa ter para se acostumar. Então você tem uma faixa... Que é o lusco-fusco. Exato. Você tem que ter uma faixa de transição bastante intensa para você poder fazer essa aclimatação, né? E em alguns casos a gente vê que se faz isso, né? Mas isso funciona bem de dia. À noite é o contrário. Ele tem que ser o contrário. Então o que você vê hoje? Eu via muito aqui em São Paulo, o pessoal quando fez retrofit da iluminação dos túneis, né? E você tinha na entrada aquela grande quantidade de luminárias, depois ela ia rarefazendo, né? Você ficava com um nível mais baixo. Só que o que acontece? Você tem que ter um controle para que essa grande quantidade ela funcione acesa de dia, não de noite. É o contrário. Porque senão de noite você está ferrado, porque você está vindo no escuro e vai ser fuzilado por uma quantidade muito grande de luz. É o seguinte, cara. É o ofuscamento invertido. É o ofuscamento invertido, porque lá a gente está acostumado com o sensor de luminosidade, que é o daylight, que captar a luz do dia para amenizar aqui dentro. Sim. Só que isso é totalmente contrário, porque o cara vem com luz acesa no sol ali, ele entra dentro do túnel, mais escuro, se tiver escuro, é o lusco-fusco. À noite, se tiver à noite, com luz muito... é o lusco-fusco, então ele tem que acompanhar o que acontece. Tem que acompanhar, mas você vê, isso você resolve com um timer, cara. Não, cara, a gente, é mais sério. No pior dos casos. É mais sério, cara, o negócio, eu achava também, eu propus isso. O cara pegou e falou, não... O cara era um projetista, inclusive tinha feito curso na Philips e tudo mais, lá na Europa, com túneis e tudo mais. E a Philips nem tinha esse negócio. Tem uma câmera fotométrica, que é uma câmera que ela bate os frames muito mais rápido que a nossa câmera que usa aí normalmente. E ela é instalada nos inbox do túnel e fica o tempo todo tirando foto da paisagem, entre céu, se tem árvore, se não tem árvore, carro passando, e fica mandando informação para o sistema que busca dentro do túnel, de acordo com cada trecho do emboque e do desenvolver do túnel, um luxímetro
né, que fica fazendo essa comparação para mandar a dimerização aqui. A câmera é um luminancímetro, provavelmente. Cara, 80 mil euros cada câmera. Agora, se você pensar... Muito louco, cara. Eu falei, pô, que mundo, cara. Que mundo. E você analisar, 80 mil euros é caro, mas pro que é? Não, pelo que faz. Um equipamento desse que envolve segurança, né? Pelo que faz é outra coisa. Mas é curioso isso. Mas por outro lado, você vê aqui, em alguns casos, você passa a noite, aquela monte de luz acesa, você fala, puta, põe pelo menos um timer, não sei. A hora que pelo menos tiver a noite, desliga. Então, desliga uma parte. É o que normalmente faz também, né? Claro, a gente vê os sistemas os sistemas rapidamente deteriorados. Não querendo entrar nesse viés, porque eu vou puxar um pouco da sardinha agora porque eu faço, né, que é o controle, e eu quero realmente ouvir a tua opinião. A Rafa tá falando que tá passando já 1h30, Eita, mas cara, se deixar a gente vai ficar 5 horas. Pois é. Tenho tanta pergunta pra fazer pra você, cara. Vai ter que ter o parte 2 aí, com certeza, né? Mas já dando uma ideia pra não ficar tão cansativo pra você também, por mim eu ficaria se tivesse uns tempos áureos com uma cachaça aqui, a gente uma faria 6 cervejinha, horas. Né? Pois é. Mas é o seguinte, você vê o controle, né? Quando eu digo, eu não gosto de chamar controle de iluminação de automação, até o que tem na minha cabeça, a definição de automação é outra coisa do que o pessoal fala por aí. Entendeu? A automação, é curioso, a automação, o controle é uma coisa muito importante do ponto de vista técnico-funcional. E aqui no Brasil a palavra automação, ela acabou ficando elitizada, associada com luxo, assim. E é uma pena. Isso. O cara entrega um tablet como esse, ou um painel touch como esse, ou uma interface com o celular, e ele... Olha, tua casa está automatizada, né? E assim, eu não acho que esse é o ponto. Automação, na verdade, é quando você cria rotinas de controle, né? Ou melhor, você cria ações de controle de acordo com a rotina do usuário, que vai fazer com que o usuário nunca ponha a mão em nada. Isso está automático na minha cabeça, né? Agora, a partir do momento que você tem interferência do usuário, já não é mais automação. Isso pode ser um controle facilitado. Então, falando de aspecto controle, não a palavra automação, eu vejo o seguinte, às vezes eu vejo projetos Luminotex em alto padrão, sabe? Feito por vários colegas nossos aí, sabe? Vários. Apartamento grande, ali de 400, 500, 600 metros quadrados. E quando você vai olhar o cara fazer aquele cenário de iluminação, né? Nem falando do aspecto de dimerização, tá? O cara tá acendendo aquilo do interruptor. Escolhendo ali onde apagar. Às vezes tem 3, 4 teclas ali para a sala de estar, jantar e tudo mais. Você pode discordar, tá, cara? Aliás, deve, né? Você acha que, assim como a iluminação, ou a iluminação projetada lá pela lâmpada incandescente, projetada pela fluorescente, produzida pela lâmpada fluorescente, você acha que o interruptor ficou tão obsoleto quanto, cara? Comparável que você tem de nível de controle hoje, porque você pode ter um dimmer na parede, você pode ter um botão acionando várias zonas de iluminação, criando esse cenário, você pode ter o Alexa, você pode ter um painel touch. Você acha que o interruptor está obsoleto, cara? Cara, eu acho que não. Não sei se é uma pergunta... Não acho, eu acho que assim, o que se chama de automação, vamos falar controle. Eu acho que é importante você ter... eu acho que a tecnologia de comando, ela tem que trazer controle, funcionalidade e conforto para o usuário. Eu acho que tem que estar sempre focado no usuário, qual que é a necessidade dele. Agora, isso pode ser tanto a pessoa que quer tudo, vamos dizer, rotinas que vão acendendo e apagando, ou ligando e desligando sem ele nem pensar, como também pessoas, usuários que querem de alguma forma ter o controle de alguma forma. Eu estou falando isso para residência, tá? Porque para corporativo está muito óbvio que você tem ali umas diretrizes lá em ASHE 90.1, tem sensor de presença, tem sensor de natural. Cara, isso aí já está meio que é muito mais fácil, né? Mas para residência, você pega ali e vai fazer uma luz que vai iluminar uma obra de arte, uma luz que vai iluminar uma parte decorativa da casa, ou um detalhe da arquitetura. Criar esse cenário mesmo. Controlar isso de vários teclados ali, de várias botões, né, que é um interruptor que só te dá duas possibilidades, de tudo aceso, tudo apagado. Olha, eu acho... Você acha que isso já não está arcaico, cara? Eu acho que... Tô tentando defender o meu lado aqui, velho. Não, eu acho que você tem que ter o sistema que permita o controle, mas eu acho que os pontos de interface, eu acho que o interruptor ainda é um tipo de interface importante, porque ele traz uma certa segurança e praticidade. Assim, por exemplo, você quer entrar num quarto,
Você quer, putz, cadê meu celular? Cadê meu tablet? Ou Ou eu não posso falar alto porque alguém está dormindo. Então você tem pelo menos alguma... A interface com o usuário que você vai ter físico, eu sou adepto a isso sempre, tá? Cara, eu sou totalmente contra o cara entregar um celular, um tablet ou qualquer coisa e falar que ele tem Quando você fala interruptor, você está dizendo interruptor convencional? Convencional. Esse que o cara vende, que não faz nem dimmer, que não tem uma inteligência embarcada, que ele não tem uma possibilidade de fazer um cenário. Você acha que isso já era ou não? Eu acho que não, cara, porque é pelo seguinte... Por causa do preço. Tudo, não é só preço, é tudo. É o que você precisa para onde você tá, sabe? Tipo, é aquela coisa, realidade brasileira. Tem um lugar lá, você fez uma edícula onde você tem um depósito que você vai jogar suas coisas lá. E aí você vai lá de vez em quando. Você vai investir num sistema high-tech para aquele lugar ou é mais fácil você ter puxar um retorno em uma fase e ter um interruptor para quando você for lá ligar e desligar, entendeu? Ou uma casa de máquinas. Que eu uso de venda de iluminação de paisagismo externo, iluminação externa que envolve a arquitetura, que envolve ali a construção. Normalmente você tem ali uma iluminação da parte das árvores ali, da vegetação, tem ali um banco, uma escultura. Eu vendo isso colocando full time no horário, sabe? Olha, você vai ter isso aqui a partir de uma hora ligando. É a iluminação da sacada nossa aqui, né? Chegou 5h30 da tarde, 6 horas, ele ligou, tal hora da noite desligou, ou vai desligar parcialmente conforme o nível de segurança que você quer. Puta, isso vai bem, porque se você transforma isso em um monte de interruptor lá dentro da sala, o cara tem que ficar apagando aquilo. Então, aí que é o problema. Então, esse é um ponto muito recorrente. Vou dar um exemplo assim, que a gente corriqueira, o que a gente costuma mais propor em projetos nossos. Por exemplo, hoje é muito comum você ter as arquiteturas, a parte interna e externa super integrada, grandes superfícies de vidro, né? É curioso, em reuniões assim com os arquitetos, a gente fica até conversando, puxa, não tem lugar para pôr interruptor, porque a casa só tem pilares. Então, assim, uma área simples, essa área, vamos pegar living, gourmet hall e jardim. Geralmente isso tudo está visualmente integrado. Aí eu acho realmente fundamental ter um sistema de automação que você permita coordenar e gravar cenas de diversos tipos e poder ligar isso de uma forma mais prática, de diversos pontos, sem ter que ter trocentas caixas 4x4 na parede. Isso com certeza, isso é fundamental. Inclusive essa questão de jardim versus área interna, você tem o jardim, você pode ter cenas também deixa só circulação, então você deixa só os arbustos, ou só as árvores. Tem lá uma casa no sítio, uma fazenda, sei lá, qualquer outra coisa. Acho fundamental. Agora, aí você vai para dentro da casa, você tem lá um corredor de passagem. Ou você tem às vezes um quarto, o quarto da criança, Olha, muitos clientes chegam pra gente e falam isso, e eu acho que eles estão cobertos sem razão. Eu falo, eu não quero botar 400 comandos aqui dentro. O cara nem passa lá dentro. Exato. Por exemplo, corredor você pode resolver com um sensor de presença comum. Exato. E um quarto, aí você vai, por exemplo, num quarto, você põe lá 2 luminárias, uma luminária principal, outra com efeito, você resolve isso com uma tecla, um dimmer, por exemplo, um pulsador. Então, acho que aí... Entra numa casa dele aqui, eu quero ver, eu até já puxando esse assunto, a gente já tá indo mais pro finalzinho, mas, cara, tranquilo, porque eu aprendo contigo, cara. Vamos lá, pô. E aprendo também a ter a ideia de como vender também, porque eu acho que essa é uma dica que eu sempre falo pra galera de controle, tá? Porque a gente tá aqui desse lado, o engenheiro tende a projetar as coisas que ele acha do entendimento dele. E tem uma baixa capacidade de alinhar com a expectativa do cliente. Mas o cliente falou isso, cara, eu nem passo tempo nesse quarto, vou acender a luz aqui e sair. É o basicão, acabou. Eu vejo um pouco... E o cara quer colocar automação lá dentro. Eu vejo um pouco alguns clientes, alguns proprietários, às vezes eles vêm com outras construções novas e o pessoal, às vezes, em alguns casos, o pessoal vem meio traumatizado de já ter empurrado para ele um monte de coisa, cara, que ele não usou nem sabia mexer. E às vezes não funcionou, não sabia mexer. Exatamente. Um trauma. Entendeu? Exatamente. Então, isso volta e meia aparece. Assim. Eu acho que isso vai de encontro, até fazendo lá na frente, porque é o estilo do teu trabalho, né? Lembra quando eu perguntei para você como você consegue teus clientes, né? Pô, Ricardo, indicação, tu. Sim. Porque você entregou muito bem. Você entregou uma boa experiência, tá? Então eu acho que o teu trabalho é muito comprometido aquilo que você está entregando pro cara. O cara de fato vai usar aquilo. Sim. Teve um grande amigo que veio aqui ontem, queria vender uma videoconferência para colocar aqui na sala.
Falei, cara, eu não preciso dessa videoconferência. Eu uso o Teams hoje aqui rapidinho. Sim, pô, mas você vai ter uma qualidade. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cara, eu não vou te comprar agora. Vou fazer uma sugestão para você. Me deixa isso aqui 30 dias. Eu vou cuidar bonitinho. Se estragar, eu vou pagar. Não tem problema nenhum. Sabe? Se eu ver que isso aqui tem um uso, eu te pago. Compro. Entendeu? Eu vou ver qual é a minha rotina. Porque eu falei, cara, a minha questão hoje não é... E custava barato, cara, assim, custava... Sim. Falei, mas eu falei pra ele falou, pô, mas esse valor aqui é muito baixo e tal. Eu falei, eu sei que é muito baixo, mas eu prefiro gastar esse dinheiro com você ali no boteco. Claro. No jantar, ou fazendo uma festa aqui, ou com... Sim. Dando uma premiação com um colaborador seu, um presente pro cara legal, do que gastar com algo que vai ficar aqui só pra dizer que tem, não tem uso. Eu acho que a galera de hoje em dia tem muito mais essa capacidade de pensar dessa maneira, né? O cara não rasga dinheiro, não ostenta à toa essas coisas. Então, acho o enfoque do nosso trabalho, do meu trabalho é esse, assim, do ponto de vista de projeto de luminotécnica, o light design daquele projeto é realmente assim, tentar descobrir, entender qual que é a real necessidade. Quando a gente fala necessidade, não é só custo, não é só técnica, também é questão estética, expectativa, tudo, fazer essa síntese. Você desenhou um projeto para ser premiado a ótica do cliente, não só para ser premiado a ótica de um profissional. Não, né? isso aí... E é óbvio que a consequência acaba saindo. Seria ridículo, né? Falar assim, puta, eu tô querendo... Tô só esperando chegar um cliente para botar aquela coisa lá que eu quero fazer. Nosso mercado não faz sentido. Eu vejo no mercado, cara, o cara falando, pô, eu vendi um teclado aqui, lá, no cada Lutron, né? Cara, pô, seu teclado mais caro, melhor acabamento. Eu falo, puta, cara, mas peraí, ele mexeu com o que do cara, né? O que ele... Ele mexeu com o ego do cara? Foi... Que tipo de inteligência tem naquilo? A não ser ele realmente ganhar o dinheiro, que é super válido também. Estou dizendo que estou criticando, não. Eu acho que é super válido o cara ter esse viés. Mas o que de fato ele está entregando? Será que no próximo projeto que o cara vai fazer, ele vai voltar a comprar o mesmo tipo de teclado, entendeu? Ele vai gastar... Talvez ele chegue e fale, pô, aquilo eu gastei uma puta grana... E não serviu para nada. Não causou tanto efeito. Não é melhor você começar introduzindo gradativamente para ele a tecnologia, o design, ele gastando cada vez mais, ou... gastando com aquilo que ele usa, né? Quando eu digo... eu acho que... Essa casa é sensacional, né? Essa casa é muito bacana. Fala um pouco dessa daí pra nós aqui. Essa aqui? Onde que é? Interior de São Paulo? Isso é no... Puta, eu confundo o nome dos condomínios, cara. Fazenda Boa Vista? Não é Fazenda Boa Vista, não. É Fazenda Dona Carolina, eu acho. Ó, você olha isso aqui no canto, esse apartamento aqui, tá vendo? Esse projeto é sensacional, isso é em Higienópolis. Você tem aqui vários tipos de luz aplicado aqui. Então, esse projeto também é uma concepção que saiu também em conjunto com a proposta arquitetônica. A gente chama isso aí ganha o nome de prateleira lustre. Prateleira lustre? Porque olha, são estantes de livros no teto e elas também são luminárias. Toda a luz ambiente daqui dentro? Tem os livros iluminado dentro das prateleiras. Exato. Isso aí foi ainda... A gente fez isso com fita LED, não tinha nem perfil ainda, cara. Eu vejo que você não tem luminária no não, direto, é só... Exatamente. Você sacou aí, Rafa? Quando também outro projeto do FGMF, né? Quando eles mostraram esse projeto para mim, eu falei, não, pelo amor de Deus, nós não vamos sujar isso daí pendurando luminária aqui, de forma alguma. Vamos trabalhar vamos trabalhar só com a luz indireta. Você não tem nada de luminária aparecendo aí, cara. Tem aqui no corredor, né, cara? Mas assim, tudo depende de uma sinergia bacana, porque o cliente também comprou essa ideia, sabe, todo mundo estava de acordo que não, vai ser isso, é uma luz ambiente, suave, cara, nós vamos deixar isso. De luz, esse é o tipo da coisa que mais me atrai, cara. O que ficou bacana é que a luz ela volta tonalizada pela madeira, né? Então fica mais bacana ainda ter esse efeito. Como um conjunto óptico ali, né? Sim. Não sei se é refletivo, na verdade. Os perfis, não é nem perfil, isso aí é fita, não tinha perfil nessa época, isso é um projeto de 2011. Ele joga a luz para cima. E observa que, cara, toda a área aqui é muito bem iluminado, nada... É uma luz suave, né? Pela foto parece mais claro, mas esse é um projeto que cabe colocar controle aí, né? Um pouco mais otimizado. Se fosse hoje, né? Tivesse fazendo isso agora, daria para fazer isso dimerizável, Sim. Na época foi feito assim, com o que tinha. Sim. Tinha fita LED e não tinha... O DALI não era tão divulgado, sabe? Não tinha muita coisa... Não tinha nem perfil LED com o difusor. Cara, mas ficou muito bom. Esse projeto é muito bacana. Vou ter que mostrar depois o projeto para a Fernanda, que adora para iluminação. E acho que esse aí é esse aqui pertinho, ó, o Pininfarina. Esse projeto também... Esse aqui, o Pininfarina, é residencial também? É um prédio residencial. Eu passei por ele vindo para cá. Olha isso.
Esse Mas é um projeto não é design bem seu não, né? Já existia, Não, né? não. Aí é. Então, aí esse é um projeto de incorporação, é outra abordagem. Aí, no Entendi. caso, por exemplo, você tem. É área comum Nesse ali. perfil de projeto é muito Ah. comum interiores propor determinadas luminárias com determinada abordagem, porque tem a ver com o produto, com o posicionamento do produto. Então tem um outro enfoque, assim. Você tem ideia de quantos projetos já fez aí ao longo da sua Cara, carreira? outro dia eu fiz uma conta por alto lá, só pegando no Explorer Por cima, lá, né? os fotos. Tem pelo menos uns 700 projetos, eu acho. É bastante coisa, cara. É, tem bastante Marcão, coisa. quando você olha, não sei se foi você que me falou isso, cara, eu acho que sim. Eu acho. Quando você olha teu primeiro projeto lá que você fez, começando ali, tudo bem, você não tem uma experiência de hoje, é óbvio, né? Uhum. Mas quando você começa, você consegue olhar, porque você é um dos poucos projetos que eu olho nas revistas, sem olhar o nome, eu bato o olho e falo, cara, isso aqui, eu acho que eu fico apostando, isso aqui é do Marcão. Aí eu vou lá, putz, acertei, é do Marcão. Tem uma identidade. Você acha que essa identidade lá do primeiro até o final se manteve ou você acha que mudou bastante ao longo desse período aí, cara? Nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que. Você já analisou isso? Eu acho que tem sim uma. Eu acho que tem sim uma espinha identidade. dorsal ali, Tem, né? tem uma questão de. Da questão de dosagem dos contrastes. Isso. Eu acho que tem isso, acho que tem uma coisa um pouco. Até esse projeto, se você pegar a garagem, Aqui, Rafa. talvez tenha um pouco aí Esse aqui, ó. de alguma coisa que eu posso chamar de um certo brutalismo, assim, né? Uma Entendi. vez teve É uma loja a. de motos que é da É. é a Harley Davidson que você fez? Não. Como é que é? A Harley Davidson, uma loja de motos também? Sim, sim, a Harley gente fez. Davidson. É. Tem aqui a Harley Davidson? Tem a Harley também, tá tudo no site. Cara, é. esse é o projeto que quando eu vi, Sim. eu olhei sem ver o nome e falei, é do Marcão. Que eu comecei ali a postar de quem que é isso aqui. O cara falou, cara, a identidade do cara, o estilo, né? Cada um tem assim, vai puxando. Uma vez a Luciana Bassin, arquiteta, gente finíssima, falou. Esquece aqui, ó. Aqui, ó. Falou de brincadeira, falou que meu projeto tinha alguma coisa de pós-punk. Não, mas essa é cara, é do músico, do cara. Eu nunca fui punk, nem. Sim, mas assim, meu início é com metal, né? Mas não eu sei, acho ela falou que- alguma coisa, talvez essa questão de gostar dos materiais mais das soluções mais aparentes, não sei, mas nem todo projeto a gente pode abordar desse jeito. Uma coisa é o que eu gosto, Tá. outra coisa é o que o projeto pede, o caso pede. Né? É que nem se você fosse um iluminador cênico, um iluminador de teatro, você vai uma hora iluminar um espetáculo da Broadway, Sim, outra sim. hora você vai iluminar uma peça, um texto de Shakespeare, sabe? E os diretores também diferentes, você tem que se colocar com relação ao texto, com relação ao cenário. né? Marcão, pegando essa 20 anos, né? Você falou da Marcão. 20 anos. 20 anos. Cara, é uma. Cara, 20 anos do escritório, né? Mas, Cara, eu acho que isso. Parabéns, cara, porque hoje você quebrar a barreira dos 10 anos já é uma coisa difícil. Quebrar a barreira dos 20 são pra poucos, cara. Assim, nesse mercado nosso É curioso porque assim, a minha trajetória profissional, assim, sempre foi trabalhando por minha conta, assim, eu nunca fui... Como é você, sempre cara? fui autônomo, Como é você... digamos assim. É lógico, nesse bate-papo aqui eu tenho quase certeza que muita gente que gosta de arquitetura e iluminação, cara, não dá pra fazer um bate-papo só. Teria que ser vários, Combina cara, mais. porque tem muita coisa bonita sua. Mas assim, olhando pra galera que vai nos escutar aí no futuro ou agora, sei lá, né? O que você tenta transmitir para o teu colaborador? Porque tem muito mais do que só trabalho aqui, né, cara? Tem que trabalhar com aquilo que te faz feliz, né? Eu acho que assim... Como conquistar uma galera para fazer a mesma coisa? Cara, eu acho... Você busca o seu 06, sabe o 06 do Tropa de Elite ou não? Você se lembra do Tropa de Elite? Vou buscar o meu 06 aqui, o cara que vai substituir aqui. Como você busca o cara que vai te substituir e deixar esse legado aí, cara, essa visual, essa forma de trabalhar? Olha, assim, todo mundo que trabalha comigo, né, eu acho importantíssima relação, assim, de igual para igual e de aprendizado mútuo, assim. Sabe, eu procuro tudo que eu posso passar de informação, eu procuro passar, não tenho, sabe, gosto disso, não tenho menor... trabalhar na Castilho de Iluminação é certeza que você vai ter uma escola ali, né, cara? Cara, tipo, do que eu conheço, eu procuro... Eu lembro que você teve uma... Procuro passar. Você não sei se
tô errado não, a Thalita, que tinha o cabelo todo encorado. A Thalita, sim. Acho que tá na Irlanda hoje, alguma coisa assim. A Thalita foi pra Irlanda, faz tempo que eu não Ela é falo. linda, cara. Outro dia eu vi o Instagram dela, ela virou desenho de iluminação. Ah, que bacana, que bom. A Desenho Thalita. só. Então, aí que é o ponto que você... Aí você pode falar, porra, uma... Então, aí que é o ponto, cara. Eu acho que a questão não é propriamente... Sabe, a pessoa que vai... Ela vai desenvolver sozinho. Não, e antes de qualquer coisa ela tem que gostar, entendeu? Eu acho que quem quer trabalhar com iluminação, como quem quer ser músico, você tem que curtir, você tem que gostar. Sim. Você tem que estar afim Exige daquilo. trabalho, exige, que a gente estava falando, pesquisar o fabricante adequado, montar esse banco de dados, ter o processo criativo, equalizar o cara que vai entregar para o fabricante. Mas você sabe que não é nem isso, é antes disso, cara. Eu estava falando esses dias na bate-papo, na live que eu fiz com a galera da SB Luz, que assim, antes de você estar lá trabalhando no projeto que você vai pesquisar, você tem que gostar, se interessar pela luz. É tipo assim, você está no restaurante, você olha, pô, tá legal essa luz, o cara pôs tal coisa aqui, tal coisa ali, ou então você tá de noite numa praça, puxa, como é que tá isso aqui, tá sendo iluminado? Ou às vezes de dia, olha, esse sol entrando pelo vidro e passando pela planta, cria... É uma coisa de um interesse mesmo pela manifestação da luz, que eu acho que é importante, é gostar mesmo, assim. Maravilha. Então aí você curtindo, aí... Maravilha. Aí quem veio trabalhar com a gente e gosta da coisa, puxa, foi sempre uma troca muito legal. Trabalhando, assim, né? Sim. Marcão, você tá ali na Vila Mariana ainda? Não, agora eu tô no Baixo Augusta, cara. Baixo Augusta. Você falou Baixo Augusta? É lá da Bela Vista? Lá perto do Parque Augusta, que a gente fez a luz também lá. A luz do Parque Augusta é nossa. Sim. Você tá lá. Mas tá aqui em São Paulo, morando em São Paulo ainda, né? Sim. Maravilha. São Paulo. Instagram seu tá aqui. O Instagram Instagram, arroba Macasti. Macasti. Tá. Além disso, quem quiser, sempre tá na revista Lume, sempre tem um projeto seu. Não, no Instagram a gente eu publico muita coisa que até nem tá no site aí, de projetos em andamento, de desenhos, legal. Coisas assim. Quem quiser, segue lá. A gente fica devendo esse processo criativo, que eu acho que a Rafa pode colocar para nós e complementar. Do CTE? Os desenhos. Não, vamos fazer isso. Que é aquela coisa roots ali, que você tá fazendo desenho e publicar isso. Vocês me lembram, depois eu vou pegar esses desenhos e vou mandar para vocês terem uma ideia. Cara, eu curto quase tudo seu que você coloca no Instagram, cara, tudo que tá lá. E, cara, assim, baita de uma honra mesmo. Imagina, prazer, cara. Poxa. Quero você muito mais vezes, pra galera que vai nos ouvir aí depois com mais detalhe. A ideia é essa aqui mesmo, ter um bate-papo. Pra mim isso aqui é um hobby, ter um bate-papo com as pessoas que eu gosto, que me inspira, que inspira quem tá do outro lado e que vive disto, que vive da música que toca. Essa é a ideia. Tô um pouquinho afastado da bateria. E quando eu digo da música que toca, nesse caso é a música da iluminação. É verdade. Mas é isso que eu tô fazendo uma analogia com os do outro lado seu, né? Então, essa é a ideia, que a gente traga pessoas dessa naipe aí. E obrigado por inaugurar aqui o primeiro Light Designer. Obrigado pelo convite. A gente pode até, uma ideia aqui, né? Pode até fazer um papo com mais gente aí, de repente. Sim, cara, tudo que vocês quiserem. Inclusive o seguinte, Marcão, se você um dia quiser também usar o espaço aqui para trazer uma galera sua, criar a gente vai melhorar aqui o estúdio, né? Deixar com um pouco mais profissional. Cara, quando começo algo, eu nunca começo com as melhores situações, cara. Nunca comecei, igual o carro, nunca... Mas aqui aqui já tá nível, sei lá, nível Audi aqui. Eu sempre fui tentando, dá para melhorar bastante coisa ainda, mas assim, isso é legal, porque eu não espero uma ideia sair quando eu tenho todos os recursos, cara. Eu vou tem que pôr o bloco na rua. E vou melhorando, e vou errando, vou aprendendo, então, claro, e tá aberto aqui para qualquer um de vocês aí, dos amigos de você mesmo, quiser trazer mais alguém, sugerir alguém para vir trocar uma ideia. Eu acho que a gente tem bons nomes, a gente sacou daqui, né? Sim, Silvia, enfim, Silvia Carneiro, deve ter mais alguém que a gente deve ter tocado o assunto, que eu vou realmente convidar para a gente criar uma sequência, né? Óbvio, através da tua vida pessoal, da forma com que você começou isto, se torna muito inspirador, entendeu? Poxa, cara, muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Estamos às ordens. Tá bacana, foi muito legal. Isso a gente vai encerrando aí, Rafa. Vamos encerrando mais uma etapa nossa aí. Passou tão rápido que eu nem percebi. Pois é. Cara.